Mais um Mavcast no ar, sejam todos bem-vindos. E no episódio de hoje, falando igual radialista, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a ideia da acupuntura, né? E a gente trouxe um cara mais que especial para debatermos esse tema. Antes de trazer ele na mesa, estamos aqui com o cara do transporte alternativo, Julinho. E aí? Eu não sei imitar ele, velho. Eu só pareço com ele agora. Quem tá vendo no vídeo sabe. Não faz a menor ideia, cara. Quem tá vendo, tá? Desculpa. Vinícius, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, velho. Prazer estar aqui compondo esta banca. Tá aqui com nós também João Paulo, 51. Super comunicativo. Olá, boa noite. Exato. E o Vete Filipeca. O Vete Filipeca tá em Cidrolândia hoje. Um abraço pra ele. Manda um abraço pra ele. Tá vendendo cachorro, viu? Quem quiser Border Collie, pode chamar a gente no inbox. Pedigree assinado? Sim. Top. Quanto? Parece que vem até ensinado já os cachorros. Quanto que ele tá fazendo? Precinho. Tem cupom de desconto, caralho. Passa o arroba dele aí, quem quiser. Arroba Vete Filipeca. Senhor? Começou uma discussão aqui já. Beleza, tá pessoal. complicado. Então, o episódio de hoje vai ser com a acupuntura. Vinícius, traz nosso convidado pra mesa, por gentileza. Pessoal, então hoje a gente trouxe lá de São Paulo, Alexandre Benezzi, para falar com a gente um pouco sobre acupuntura. Como o currículo é extenso, eu vou tentar ser um pouco mais resumido. Mas ele é médico veterinário, trabalha com acupuntura, tem especialização em acupuntura, formação em quiropraxia, formação em acupuntura japonesa, bioenergética, massoterapia chinesa, muita coisa, gente. Ministra aulas aí em pós-graduações em temas relacionados à acupuntura. Então seja muito bem-vindo, Alexandre Benezzi. Obrigado, pô. Obrigado com essa introdução aí. Até parece que eu... É importante, né? A gente introduz bem. Resumo, é professor. Quando o cara é professor, você não precisa nem falar o currículo. Isso. Né? Exatamente. E aí, Vinícius? E começar também um pouco diferente o episódio hoje, eu vou começar mandando pergunta. Oxi. O que você acha? Ele tá aqui pra isso. Vamos otimizar o tempo, né? Vamos otimizar o tempo. Porque assim, o Alexandre, como eu falei, né, ele está envolvido aí na acupuntura há muito tempo, mas eu sei que você começou a sua residência ali, foi em anestesiologia, né, Alexandre? Foi. E assim, cara, qual que foi a virada de chave para você começar a trabalhar com acupuntura, né? Cara, foi uma curiosidade, na verdade, né? Depois que eu me formei, prestar residência, né? O pessoal da anestésio costuma buscar uma residência. Prestei algumas residências, né? E alguns amigos que eu conheci pelo Brasil falaram, pô, Alexandre, abriu aqui o edital de residência no Paraná, cara, em Curitiba. Falar mais no microfone só. E eu falei, pô, deixa eu lá prestar, né? Fui, prestei, e a minha ideia da anestesiologia, que na minha percepção, óbvio, é uma ilusão de controle. Você tá lá monitorando parâmetros vitais, você gera uma mudança na fisiologia do animal com os anestésicos, enfim. Fiz a residência e, poxa, nunca estudei tanto na minha vida. Comecei a estudar, poxa, eu quero ser um bom anestesista, parte de analgesia, controle de dor, e eu tô lá estudando. Peraí, cara, como que pode? Você coloca meia dúzia de agulhas aleatórias aí no cachorro e você tem um efeito analgésico similar a um opioide, uma morfina. Ficou, acendeu a lâmpada e eu guardei a curiosidade. E aí depois de um tempo, né, eu terminei a residência no Paraná, né, em Curitiba, na UFPR, voltei para São Paulo e eu já não estava muito contente, assim, né? Então, na USP, enquanto graduação, você trabalhou o geral e a anestesiologia. Final da graduação, eu cheguei a fazer iniciação científica com pequenos ruminantes, com leite de cabra, né? E fui indo. Pro final da faculdade, eu comecei eu gostei de uma aula de toxicologia que foi uma intoxicação experimental. Ficaram monitorando, tal. Eu falei, isso é legal, hein? E aí, conversando com um amigo que já era anestesiologista, ele falou, então, Ale, você tá falando, tudo que você tá falando aí que você gostou chama anestesiologia. Aí, eu fiz a escolha. E foi isso, fiz tal, veio essa curiosidade, voltei para São Paulo, eu percebi assim que não era exatamente o que eu tava imaginando, no sentido de você não tem controle, você não tem um grande controle sobre as coisas. Pode ser que eu não fosse na época um bom anestesista. Você tem protocolos a serem seguidos. Protocolos, interpretação,
você tem que ter um certo sangue frio. Então, mas ao mesmo tempo você meio que tá o tempo todo na adrenalina ali, né? Exatamente, eu não sou o cara da emergência. Ó, tem um bicho morrendo aqui, você vai e faz o que você tem que fazer. Eu não era esse cara. Eu até conseguia fazer o que tinha que ser feito, mas não era uma vitória pra mim. Ó, o bicho saiu bem. Chegou crítico, saiu super bem da anestesia. Eu não era esse cara. Eu só fazia isso aqui, ó. Ufa, terminou. E 2 pizzas de 12 pedaços embaixo de cada braço. Então eu não tinha. Eu percebi que, acho que esse ambiente não é pra mim, né? E a visão do cliente com o anestesiologista é uma relação totalmente diferente do que é com o acupunturista. Óbvio que eu não sabia na época, mas eu já fui ameaçado veladamente. Então eu prestava serviço num lugar que tinham clientes de alto poder aquisitivo e eu já ouvi na minha cara, eu conversando com o cliente aqui e a pessoa... Você sabe que se acontecer alguma coisa com o meu cachorro... É você, né? Você tá ferrado, né? Com um sorriso na cara. Mas a pessoa tem que assinar um termo pra falar assim, porque toda anestesia tem risco. Até pra ser humano tem. Sim, mas eu tava anestesiando o filho da pessoa. Vai problema, hein? Acontece, cara, é da vida. Mas qualquer coisa, cirurgião seccionou a carótida do bicho acidentalmente. Putz, o anestesiologista não conseguiu controlar a hipotensão. Entende? O medo não é da cirurgia. Vai explicar desse jeito. O medo é da anestesia. O medo é da anestesia. Sim. Sempre. Eu tenho muito medo de anestesia. Eu tô juntando todos os defeitos que eu tô tendo. Problema no joelho, uma apendicitezinha, uma dor no cotovelo, um tumorzinho pequeno. Não, Tô juntando pra fazer uma cirurgia. Não, mas só. esses Medo dias da anestesia. eu escutei, eu vi num grupo, acho que foi minha esposa que me mostrou. O cliente mandou pro veterinário, acho que, eu não sei se eu tô distorcendo a história, tá? Mas o cachorro ia ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico. E aí o cachorro tinha vários nódulos. A pessoa, o veterinário, recebeu um desenho do cachorro. Olha, já que você vai fazer esse procedimento nele, você não quer aproveitar? Aí tinha vários círculos onde o cachorro tinha nódulo, não sei o que, entendeu? Então, acho que a realidade da veterinária é muito versátil, né? Em que bairro que você atende? Ou poder aquisitivo? Ou qual que é o papel do cão ou do gato naquele núcleo familiar, né? Então eu penso, será que eu conseguiria trabalhar como acupunturista onde eu moro hoje, que é Mariporã? Não. Eu tenho uma colega que exerce a mesma função que eu, que é acupunturista veterinária, e mora em Mariporã, só que lá ela não atende muito. Ela vai para a Zona Norte de São Paulo, ela vai para outros lugares vicinais ali para fazer o trabalho. Por quê? Porque você pega... Pelo menos vamos dizer, a minha vivência, né? A minha perspectiva atual você vai a alguns lugares, as pessoas olham, principalmente as pessoas mais velhas da casa. Eu já vi a pessoa olhando, então você é manicure de cachorro? Manicure? Manicure, como se eu estivesse fazendo uma coisa do tipo, então você tá trazendo um spa pra minha casa. O que você tá fazendo esse floreio aí no meu cachorro, né? A acupuntura. Então, eu acho que eu enrolei tudo pra falar da minha história, mas foi o quê? A minha percepção de que a anestesiologia não era pra mim. Eu realmente não gostava desse caos, e tem gente que abraça o caos. Sim. Eu falei, será que eu não vou... Eu tive uma ruptura de ligamento, fiquei afastado, falei, né, na época, meu pai era vivo, ele era... Putz, ele era veterinário, ele foi professor na USP. Benese, pai. Grande Benese, maravilhoso. Ele falou, filhão, você quer tentar? Vai. E aí eu comecei. Eu já tava fazendo a pós de acupuntura, quando eu voltei para São Paulo do Paraná, né? Eu larguei um mestrado lá. Eu comecei a pós de acupuntura. Fui seguir essa curiosidade. E, aí provavelmente a gente vai entrar um pouco no mérito da acupuntura em si, mas foi uma transição muito legal do que era um cara que era da farmacologia. Então eu tenho que administrar 0,5 miligrama de morfina, eu posso esperar tais efeitos adversos cara e blá blá blá. Alopático. Do alopático. O alopático, exatamente. Para um talvez energético que tá voltando um pouco pro... Não vou falar alopático, mas eu vou falar... será que eu não consigo explicar isso numa visão mais biomédica do que só a visão chinesa? E só eu coloco entre aspas, porque é uma visão muito completa e... desculpe o palavrão, mas é maravilhosa. Aqui não pode, cara. Que é de família. Seu pai Senão mexeu Deus com pode. isso. Não pode falar palavrão aqui.
Porra, Seu pai mexeu com... Seu pai mexeu com isso a vida inteira, de profissional. Médico veterinário, formou, trabalhou 6 meses na indústria e foi convidado a ser professor lá do departamento de clínica na USP. Mas ele mexia com agulha também. Só pra fazer punções e coletar sangue. Eu até ouvi por colegas terceiros, assim, que meu pai era um cara cético com a acupuntura, assim, né? Numa determinada época, uma aluna que gostava de acupuntura falou, seu pai não olhou muito com bons olhos, né? Uhum. Mas aí quando o filho dele foi fazer, né? E ele... Acho que ao longo do tempo as pessoas vão abrindo um pouco o leque de percepções, vão... Tá bom. Talvez o que eu acho que eu sei não seja tudo e talvez existam coisas que talvez eu tenha que diminuir o preconceito. O resultado é a melhor coisa para poder apresentar. Você apresentando o resultado vai quebrando paradigmas da pessoa. E cara, uma das coisas que eu fico mais feliz, né? Meu pai faleceu em 2020, mas acho que 2017, 18... eu tratei uma crise de ciática feia dele, feia, né? E ciática, ou nervo ciático, hoje em dia já não deveria ser falado, mas é um nome popular, né? Esquiático. E eu tratei uma crise feia dele, cara. Eu fiquei muito feliz, eu acho que foi tipo um... Filhão, viradinha de chave, né? Você tá no caminho aí, velho. Funciona. Ele testou, eu fiquei muito feliz. Testou, funcionou. Nossa, mas eu ficava bravo, que ele fazia um... Quando eu manipulava a agulha assim, mas, porra, deu certo. Eu confesso que um dos meus orgulhos, assim, da acupuntura e do tipo relação pai-filho, que sempre foi muito boa, foi do tipo, tá vendo esse alívio de dor aí, pai? Sei que patrocina. Te provei. É a benção, né? Não, ele sempre foi muito, tipo, vai lá, moleque, eu quero ver você voando. A acupuntura hoje é vista como especialidade veterinária? Sim. Existe o título para especialista, reconhecido pelo CRMV, né? A gente tem uma associação, então é reconhecido como especialidade, sim. E até a terminologia, assim, né? Eu sempre ouço de cliente, você faz medicina alternativa. Pode ser alternativa? Pode. Eu não quero fazer esse tratamento alopático, cirúrgico, alguma coisa. Eu quero uma alternativa a isso. Medicina alternativa. Mas como que eu trabalho, né? E eu acho que é a realidade da maioria dos acupunturistas veterinários. Medicina complementar e ou integrativa. Você está fazendo um tratamento clínico e eu estou fazendo um complemento disso, tentando... trabalhar com uma sinergia. E muitas vezes não complementar, né? Simplesmente se resolve e tem resolução com ela, né? Integrativa. É isso. Hoje em dia o termo que mais se usa é integrativa. Pelo menos nos becos que eu ando. Até na Humana também é normatizado como integrativa mesmo, no SUS. É porque se a gente for pensar... Friamente. Especialidades. Por exemplo, algum problema... cardiológica ali. Às vezes um nefro vai auxiliar a resolver o problema. Exatamente. Então são duas especialidades pensando junto, né? Isso não tem nenhum problema. Acho que é a mesma situação. Totalmente. Entra o acupunturista para auxiliar a resolver um problema, uma cardiopatia ou oncologia, o que seja. Não, e é engraçado, né? Eu tava pensando isso aqui no segundo plano, enquanto a gente tava falando, talvez pela minha idade, mas a maioria... 27, né? Eu tô com 37, né? Cara, todos os meus pacientes têm mais médicos do que eu. Todos. Tenho nefro, tenho cardio, tenho clínico, tenho neuro, tenho não sei o quê. Eu não tenho nenhum médico que tipo, você precisa ir lá no seu médico, Alexandre. Eu não tenho. Eu vou de vez em quando, do plano de saúde e tal. Não tem um médico pra chamar de seu. Cara, se me aperta, eu ligo pra pediatra até hoje. Juro. É quem tem meu histórico. Toma vacina em gotinha e olhe lá, né? Eu nem cresci. Eu também não. Aproveitar esse alívio cômico que você trouxe aqui pra mesa e falar um pouquinho dos patrocinadores que tá fazendo proporcionar esse episódio, né? Que inclusive faz 2 episódios já que a gente tá com o G8. E a gente nunca agradeceu essas cadeiras que a gente senta, né? Nossa, é verdade. A gente sempre agradece a Kaiser geladíssima e top que eles mandam pra gente. Eu queria dizer que eu me senti muito acolhido a partir do momento que eu sentei aqui. Obrigado, G8. Olha só. Olha só. Muito antes deles serem nossos patrocinadores, eles já estavam ajudando a gente aí com cadeirinhas. Quem acompanhou a nossa saga em Uberaba
É verdade. Na mesa de boteco. Tivemos 2 mesas de boteco auxiliando a gente a fazer as gravações. Aí sim. Um oferecimento G8 não é pra cobrar pra gente devolver essas mesas, mas... Na verdade, obrigado. a gente combinou de não falar, né? Mas eu tô vendo aqui no prompt que eles Emocionante. acabaram de doar mesmo. Foi doado? Acho que foi doado. Foi doado. Caralho, ele é coisa boa. Solta aquele da comemoração, o editor. Obrigado. Beleza. Então é isso, agradecer uma Kaiserzinha gelada que a gente tá gravando sexta-feira à noite. É um prazer tomar um Chopp Kaiser sempre, né? Desce geladinha, com limãozinho do lado, se tiver, gente, melhor coisa que tem. E o G8, aquele barzinho tradicional de Uberlândia que vocês conhecem, sambinha sexta, sábado, de vez em quando feijoada no domingo. Bar universitário, porém, caso você não cansou da vida, você é muito bem-vindo lá também. Até 20 anos agora eles aumentaram O pós-formato. episódio era 10, né? Passado, a gente tinha falado, agora é 20. E eles falaram que se tiver uma baixa assinada aí de 300 pessoas, vão fazer um open bar lá também. É pet friendly, tá? Pet friendly. E, inclusive, olha que ponto massa. Os meninos lá, Paulo, Lucas, um abraço pra eles. Frequentadores de Copa Vete. É. Conhecidos como Paulinho Machado. Exato. Frequentadores do Congresso, né? Congresso do quê? Congresso de... Depende da sua preferência. Pode ser de patologia ou paratologia veterinária. Eu fico com a parasitologia, porque eu acho que envolve muito isso. Fala muito mais o... Se bem que a patologia lá tá solta, né? lá é estudo de cabos. Inclusive... E de animais atletas. Animais. Animais atletas. É isso aí, Tem pode ser bastante. também. Inclusive atletas alternativos. Então mandar um abraço aí pro Vulva, né, do Copa Vet, que proporcionou esse momento também de encontro, que a gente conheceu pra quem não sabe, Negou, né, Alexandre Benesi. Feliz de faculdade. A gente fez um network lá no Copa Vet, trouxemos ele para fazer esse podcast, inclusive ministrar um curso aqui na cidade de Uberlândia sobre a especialidade dele, que é a acupuntura. Que é pra isso que serve o congresso, né, pessoal? Fazer network, conhecer gente e aprender coisa nova. Então, ó, em setembro tem, hein? Mais um congressinho, mais uma edição, 21ª, viu? Aguardem. Entre lá, @CopaVet, que tem todos os detalhes. Já pode mandar o pôster. E é isso aí. Ô, patrocina nós, Uva, pelo amor de Deus. Ajuda. Os meninos tá com vergonha. Finalmente alguém leu as entrelinhas. Tava no prompt. Voltando para a pauta principal. Negou, então você falou lá que tratou, inclusive, do seu pai um problema do esquiático, né? Vamos falar formalmente, que eu aprendi agora. Nossa, obrigado. E a gente falou também que pode ser algo tratativo e não junto com alguma outra... por exemplo, você não precisa sanar um problema com outra especialidade, e sim o problema pode ser sanado simplesmente com acupuntura, né? Então, qual que é os benefícios que as agulhas trazem para o paciente? Cara, aí a gente poderia até ficar meditando em várias questões, tá? Por exemplo, a fama da acupuntura é o quê? Você tá com problema de coluna, vai fazer acupuntura. Essa é a maior fama. E se a gente olhar na parte científica, a acupuntura é extremamente validada para controle de dor, crônica inclusive, né? Na coluna somente? Não. A gente entra num outro universo, né? Então, a neuropatia periférica pós-quimioterapia. Acupuntura é um tratamento interessante. Posso fazer agora uma pergunta de um jeito mais humilde? Claro. Dor nas juntas, resolve? Resolve. Dor visceral, resolve? Visceral ajuda. Quebrei o braço. Vai regenerar o osso. Chá de Tô boldo. brincando. Chá de boldo. Tô brincando. Aí é chá de boldo, Chá né, de pô? boldo, chá de boldo. Não, eu tô brincando. Aí que é interessante, né? A gente vai ter um curso aqui, né, amanhã. E foi uma das coisas que eu não quero entrar com muitos achismos. Não quero entrar com muitos achismos. Eu quero trazer o que existe, ou o que eu encontrei de literatura, e quero colocar a minha visão pessoal. É isso. E é interessante que, vamos supor, ele tá com uma dor no ombro. Eu posso ir lá, colocar agulhas no ombro dele. Negou? Tô aliviado. Pode vir um outro acupunturista aqui e colocar algumas agulhas abaixo do joelho dele. E o que pode acontecer... Pra resolver o ombro? Exatamente que tá a mágica. Aí que tá a mágica. E na verdade, esse foi um dos gatilhos pra mim que eu falei, pera, tem coisa aí. Que aí eu comecei aí, não vou falar que eu migrei pro lado energético. Eu vou falar, eu não consigo explicar por que aquela agulha, ponto do ombro congelado, estômago 38, tratou uma dor no ombro. Eu não consegui explicar na época.
Na verdade, por causa desse curso, eu comecei a olhar em algumas literaturas, comecei a buscar acupunturistas experientes via podcast, diga-se de passagem, né? Eu não sei se as pessoas acham besteira a coisa do podcast para buscar informação técnica ou médica. Fantástico. Vários pesquisadores... Se você souber quem tá falando, é válido. Por exemplo, vai escutar um Muzi lá, pô, beleza. Sim. Mas se você não sabe com quem tá falando... Mas o ponto é esse, às vezes você... Olha... Tem que ter um pouquinho de cuidado, mas sim. Concordo. Eu acho muito e na válido verdade também. isso é a internet inteira. Sim. Porque eu li num blog que a acupuntura trata câncer. Puta, pera, calma. Ué, foi minha avó que fez esse post. Lá no @choquei. Choquei. Li no Choquei e tava lá. E no Entenda. auditório agora entra a avó dele, tô brincando. É importante também para contextualizar o pessoal que a acupuntura, ela é antiguíssima, o processo de acupuntura, a ciência da acupuntura. Sim. Ela é medicina oriental, ela é muito anterior, inclusive, à parte dessa medicina ocidental que a gente utiliza com mais recorrência, né? Sim, é que é interessante que os caras... Tipo, imagina, você vê uma pessoa doente na tua frente, você não tem um microscópio, você não tem nenhum recurso, além vamos dizer, da semiologia que a gente aprendeu na faculdade, para tentar entender o que está acontecendo com ele. A acupuntura partiu disso, né? A medicina chinesa, né? A acupuntura pertence à medicina chinesa. Então, como que eu posso caracterizar uma doença? Como que eu posso pensar que a doença evolui se eu não tenho absolutamente nenhuma estrutura de laboratório, nenhuma tecnologia que me permita olhar, putz, está anêmico. Pera, seu semblante está mais claro, sua face está um pouco mais pálida, deixa eu ver sua língua. Acabou. Eu ia fazer alguma piada tosca, mas eu me perdi. É que eu Não fiquei, esperava, né? eu Não fiquei esperava. enfeitiçado com a sua Você não beleza. esperava. Ah, menino, você me pegou nessa. Mas eles usaram os recursos que eles tinham. E a grande questão que toda vez que eu tento entrar, putz, como que eu posso explicar a acupuntura para um cara que não acredita ou para um cara que é da área da saúde e não e olha até com um tom de deboche, fala, vai falar de energia para mim. Como que eu posso? Por quê? Porque eu saí de um pensamento alopático, farmacológico, totalmente enraizado na fisiologia, e eu fui para uma técnica, né, que você introduz agulhas no corpo de um animal ou de uma pessoa e você tem resultados relevantes. Putz, como que eu explico isso? Até porque quando eu vi uma dor no ombro sendo tratada com uma agulha abaixo do joelho, eu falei, velho, tá bom, tem magia. Comprei. Tecnologia. Não, foi um negócio que eu fiquei besta. E o professor, assim, ele fez um show, ele pegou, colocou, acendeu um isqueiro, deixou a agulha incandescente, bateu a agulha lá e tal. Falei, cara, eu não consigo explicar. Não consigo explicar isso, tem mais coisa, deixa eu olhar para esse tal de meridiano aí, eu preciso estudar. Por quê? Porque a minha entrada na anestesiologia e sempre o que me inspirou na medicina veterinária foi, eu quero entender porque isso está funcionando. Eu adoro entender o curiosidade, porquê. né? A medicina ocidental, vamos falar assim, ela tem mais literatura de estudos arquivados que você pode consultar. Como é a medicina oriental, ela ser extremamente antiga, ela foi pouco... Como fala o nome? Ela Escrito. foi documentada. O problema é que é ideograma. Aí que tá. A ideograma e a linguagem, ela é totalmente diferente. A gente tenta ser objetivo. Sim. Tá, você está anêmico porque o seu hematócrito está abaixo do limite inferior aceitável ou determinado. Tá. Aí começa, eu tenho a coordenadora de uma das clínicas que eu trabalho, ela sempre brinca, sempre debocha. Você tá aí com o seu vento perverso, e invasão de vento perverso pode ser um diagnóstico, um padrão, né, de doença dentro da medicina chinesa. O que é o vento perverso? É aquele que vem de baixo pra cima? Assim, Esse aí é o vento profano, tá? Eu sempre brinquei com isso. Mas, sabe aquele papo de vó, do tipo, depois que você tomou banho, não sai na friagem? Constipa. E constipar é prender o intestino, não faz muito sentido. E faz muito Que sentido. isso, dá gás a lote, velho.
Não? Aí vai Que isso? individualidade de cada um. Cê sai um do- sai na friagem e peida, o outro fica constipado. Não, mas não, eu travo. Eu viro um tambor. Constipo. Ai, que maravilhoso. Isso, bicho. Você sai do banquete, Ai, eu toma um vento. adoro isso, Toma um velho. vento profano, você tá... Você tranca tudo, né? bicho. Oh, Quer meu sair mais Deus. não. Gente, esse papo tá muito científico. Mas É um mix. É um mix, é um Mas você mix. perdoa, Julinho. Ah, não. Pelo menos a gente não Me tá perdoa, brigando. eu agradeço, na verdade. Baixinho da Kaiser. Mas o negócio é esse, assim, a linguagem médica deles é totalmente diferente. Então você vai consultar um clássico da medicina chinesa, tem uma narrativa, é um diálogo entre o médico e o imperador, né? O médico do imperador e o imperador. E ele faz perguntas sobre, putz, e em tal situação. E a linguagem, primeiro que está em ideograma, né? Quem que vai interpretar isso? São 15 mil. Ele sabe estudou, da ele questão estudou. de ideogramas. Mandarim. Exatamente. E aí eles encontram um com o outro e fazem uma palavra. Exatamente. E a outra questão é, beleza, no entendimento dentro da cultura chinesa, isso tá muito enraizado. As pessoas, putz, tô começando a ficar resfriado. Tá, já vou fazer um chá com tal erva, tal erva, tal erva, e tô bem. Café da manhã deles. Cara, é sopa, são coisas, são ervas, são cultural. legumes, tal. Não É é cigarro e cultural. café. Não é cigarro e café. Não, cigarro é. Na China é cigarro. hoje em dia. Eu ouvi falar, eu não Ele conheço. tá falando da tradicional. Infelizmente eu não conheço, mas é uma cultura totalmente diferente do tipo tomar uma cerveja gelada. Pecado. Na visão da medicina chinesa, desculpa o imperador amarelo, mas eu tô tomando uma cerveja gelada. Pela visão de fisiologia deles, isso não pode acontecer. O negócio é tomar chá, tomar coisa morna, quente, ou no máximo, ou no mínimo, temperatura ambiente. Você quer falar que o chinês já nasce avó? É, tipo isso. A medicina da avó. É, medicina de vó. Mas tem várias Mas, coisas. e vó acerta, fi. É, vó acerta. A parada é medicina tradicional chinesa, é antiga mesmo, velho. É. Tem que pensar isso aí. Às vezes minha avó estudou isso e eu... Talvez a medicina nova chinesa já é mais Pra frentex. pendrive energético. Mas qual que foi o momento de virada de chave que você parou com seus achismos e passou a entender, de fato, o que aquilo fazia fisiologicamente? Puta, cara, é um processo. Porque, por exemplo, na parte da analgesia, eu comecei a entender. Legal. Praticamente, tipo, vários fármacos que a gente usa, você tá colocando um agente externo para se ligar a um receptor ou uma estrutura que já é presente no nosso corpo e gerar um efeito, tá? E o que acontece? Na analgesia da acupuntura, isso talvez até antes dos anos 70 isso já foi bem caracterizado. Por quê? Porque os caras perceberam que quando você fazia eletroacupuntura, que é você passar eletricidade, milicorrente, entre pontos de acupuntura, gerava analgesia. Putz, diminuiu uma dor ou cessou minha dor. Legal, existe até analgesia ou hipoalgesia cirúrgica. Dá pra fazer uma cirurgia usando acupuntura, eletroacupuntura no caso. Os caras reverteram a analgesia da acupuntura com naloxona, que é um antagonista de opioides. Peraí, então a acupuntura tem efeito no sistema opioide. Isso ficou bem claro. E quem é anestesiologista tem que entender um pouco de opioide. Um pouco não, bastante, né? Tem que entender bastante de opioide. Então isso pra mim já ficou claro. Falei, puta, que interessante. Mas pra mim ficou uma coisa totalmente rasa, no sentido assim, usa tal frequência, em tal frequência vai liberar tal tipo de endorfina, ou encefalina, ou dinorfina, ou seja lá qual for, e cada um vai ter uma analgesia, ou um padrão analgésico característico. Puta, fantástico. Dependendo da frequência que você estimula a agulha, você vai ter um efeito analgésico distinto. Agora, onde? Onde você tem que estimular a agulha? Então, tá, beleza. A gente falou daquela situação que foi recente. Que eu Abaixo do entendi. joelho e ombro. Abaixo do joelho e ombro. Isso pra mim, ó, demorou. E eu fui buscar essa resposta tanto na visão da acupuntura da medicina chinesa e fui buscar isso e recentemente eu encontrei, eu fiquei muito feliz, na visão biomédica, né? Foi recente. Ô, Porque conta passa aí a pra fazer nós. mais sentido, né? Passa a fazer mais sentido. Sim, a questão é que desculpa de novo, o linguajar mais profano, Mas bobo. besta, mas eu pago um pau pra medicina chinesa. Por quê? Os caras, ao longo de milênios,
eles observaram vários comportamentos, várias respostas no corpo com a estimulação de regiões específicas do corpo dos outros, certo? Começou com agulha? Não. Era uma pedra afiada, era uma ferramenta que você só fazia pressão no ponto. Beleza. Na acupuntura, você tem uma ligação clara pela visão de canais de acupuntura que liga o ombro a uma região abaixo do joelho. Você tem canais de acupuntura. Vai estudar canais de acupuntura. Seria canais nervosos? Nervos que se interconectam? Aí você já estragou todo o meu curso de amanhã. Pardon. Porque que o lance nessas brincadeiras de podcast, eu comecei a pegar algumas entrevistas com pessoas que estavam na pesquisa. E os caras começaram a dissecar. Na verdade, voltaram a dissecar. Que é o grande ponto. Às vezes a gente pega uma tradução e fala que é um meridiano. Segundo um autor de livro que eu vi em entrevistas, inclusive eu tô lendo o livro dele, o termo meridiano foi uma tradução equivocada que um francês fez de clássicos chineses, né? Porque é difícil você traduzir, é o termo Jingluo, né? Mas o ideal seriam canais. E o que aconteceu? Os caras dissecavam lá, principalmente criminosos, uma das penas ou o que aconteciam com eles era a dissecação. Bandido tem que morrer! Tipo isso. Só que o que acontece? Você tá fazendo uma dissecação, é muito claro quando você vê um vaso sanguíneo, uma veia, uma artéria. Por quê? Porque tem um conteúdo, né? E o nervo? Você vê lá, um cabinho, alguma se for coisa. grosso... O que é isso? Não tem um conteúdo, ele é preenchido... Difícil de ver, Axônio. Axônio. Sim. Não, mas é o que é sabido hoje. A gente tá lá atrás. Hoje. E a questão provavelmente uma das explicações para os meridianos, ou como eu prefiro falar hoje, canais de acupuntura, são os trajetos nervosos. Só que o que eu percebo e que me faz admirar demais é que os caras perceberam relações que até hoje não são tão claras. Ou pelo menos até onde eu estudei não eram tão claras. Então, por exemplo, por que eu consigo tratar uma dor no ombro agulhando o joelho? Por que eu consigo gerar um efeito intestinal agulhando um ponto próximo a esse do joelho? Trajeto nervoso. As agulhas... Foi mal. Pode falar. As agulhas, elas sempre vão tocar nervos? Não. Porque eu fico pensando, vamos fazer um contato com o nervo e esse contato vai fazer um bloqueio que vai parar de gerar sinal e esse sinal que não chega vai diminuir a dor, porque ele não vai sentir. Você quer cortar os fios? Não, às vezes momentaneamente. E nisso, a musculatura desinflama. Sei lá, pensei nisso agora. Posso dar um exemplo contrário? Já acertou um bezerro com uma agulha 4012 no nervo isquiádico? O que é bezerro? Bezerro é o fiote da vaca. Terneiro, você é do sul. Não, John. Já aconteceu, eu já vi o cara acertar o ciático, o isquiádico. Ah, tá. E ela perde aquela movimentação da perna instantânea. Não, por causa tem um processo inflamatório no nervo. É que se realmente seccionou o nervo, tratou a dor, porque nunca mais vai sentir dor, porque processo mas não é aí que a acupuntura funciona. Mas eu tô falando por questão, na verdade, de aplicar as agulhas em nervos. Não são aplicados em nervos. Porque se você aplica uma agulha num nervo, você tem uma grande chance de causar uma lesão nervosa. Você vai gerar uma Então, neurite. às vezes não por um especialista. É aí que tá a questão. O ponto não é acertar o nervo. O ponto é chegar perto dele. É estimular ele, não é entrar em contato, gerar trauma. Se eu encostei aqui em você, cara, eu estimulei o nervo. A questão é, eu não toquei o nervo, mas existe um campo receptivo desse nervo. Para você sentir que eu encostei nessa região do seu braço, cara, essa informação vai ter que ser transformada de informação mecânica, deformação mecânica, vai transformar no impulso elétrico que vai subir numa via específica até chegar no córtex e do tipo, o mapinha que tem do João, né, a gente chama de homúnculo, né, que é a representação do nosso corpo no cérebro. O João múnculo dele tem uma região que é específica à recepção de informações sensitivas dessa região. Então eu estimulo o nervo. Eu fazendo isso, tem que ter um nervo funcional para falar, para ele saber que eu toquei aqui. Tanto que a gente usa, num exame neurológico, a gente se aproveita desse conhecimento, tá? A acupuntura é similar. Poxa, o João tá com uma dor bem na lombar, né?
Até uma coisa interessante, né? Eu sempre fiz acupuntura em cães, né? Meu conhecimento de anatomia, principalmente em cães. Eles têm 7 vértebras lombares. Sabe quantas vértebras lombares tem um ser humano? 5. Quando eu tive minha primeira hérnia, eu chegava nos ortopedistas e eu falava que eu tava com uma dor que provavelmente era entre L7 e S1. Cara, ele é diferente. O cara botava perto. Esse cara é mutante, tá ligado? Então, se ele estiver sentindo uma dor entre L5 e S1, né, a quinta lombar e a primeira sacral, provavelmente ele vai ter uma sintomatologia que se assemelha à dor do ciático, do isquiático, né? Então eu posso, por exemplo, tratar ele, ele tá com muita dor na região. Eu posso tentar aliviar a dor dele trabalhando com o conhecimento que eu tenho desse nervo. Eu sei que o ciático, que o isquiático, ele tem uma parte da pele, que a sensibilidade dessa parte da pele, quem é responsável é o ciático. Eu posso trabalhar nessa região. O único ramo de nervo que o João conhece. Qual é o nome do nervo? Perdi. Não, João, não era o que você sabia, né? Era o que você trazia no trabalho, velho. Eu tava, entrando na ideia. É o ramo cutâneo do nervo pro dedo. Não, eu reprovei por causa dele. O pessoal da reprodução vai saber. Eu reprovei por causa dele. do cu. O pessoal Não, a gente fazia bloqueio em gato na anestesia pra tentar desobstruir. Que a gente fazia do pudendo. E é fantástico, porque na verdade, quando eu tava fazendo um bloqueio do pudendo para tentar desobstruir um gato, o princípio da acupuntura é muito similar. É lógico, eu tô falando uma visão biomédica e talvez quem trabalha com acupuntura ou medicina chinesa fale, esse cara tá queimando os clássicos. O que eu tô começando a perceber é que talvez seja um mesmo conhecimento, uma mesma observação, só que feita por lentes diferentes. Eu falo que você tem anemia, na medicina chinesa, você tem uma deficiência de Shui, que seria um conceito similar ao que a gente considera o sangue hoje, tá? Então, na verdade verdadeira, isso jogando para a medicina integrativa, cara, são vários grupos de pessoas que estão desenvolvendo uma linha de pensamento observando as mesmas coisas, só que descrevendo em palavras diferentes. Só que esse grupo aqui, cara, eles perceberam que se você usar tal técnica que pertence à linha de pensamento deles, eles vão conseguir um resultado talvez mais satisfatório do que essa galera que olhou essa condição, só que por uma lente diferente. Então a integrativa ela é fantástica nesse sentido, né? E uma tendência na veterinária. Hoje em dia eu comecei na acupuntura. Cara, Reiki, né? Acupuntura japonesa, quiropraxia. Eu busquei várias outras formações. E por várias questões. Tanto que você... É uma expressão, acho que do inglês, né? Rabbit hole. Tipo, você entrou no buraco do coelho, no buraco da minhoca que, cara, não tem fim. Aí você começa a conhecer outras visões médicas e você começa a tentar integrar tudo isso. Mas eu acho que a tendência por isso essa, que deixa né? a gente doido, filho. Eu tô explodindo aqui minha cabeça. Porque você muda o prisma de como que você observa uma doença, né? Porque eu precisava fazer um curso assim pra entender tudo, mano. Não, podia. Perspectiva. Cara, eu ouvi falar que amanhã... 6 horas eu tô de pé. Até eu pensei em entrar. Bora, Que velho. legal, vai fazer um curso. Mas é só pensar, conhecimento total é como se fosse um campo de futebol. A medicina chinesa, lá no Go, ela começou a desenvolver um conhecimento. E a nossa tradicional está lá no meio de campo. À medida que você vai aumentando a área de conhecimento, os dois vão se encontrar. Sim. Você vai preenchendo de um lugar, o outro vai de outro. Talvez no começo eles não estão tão juntos, mas à medida que vai gerando mais informação... Sim, e eu acho que envolve uma coisa muito de crença, de verdade. Talvez uma pessoa que fale até com deboche de uma acupuntura... Tá aqui o trabalho que prova que você é um idiota. O cara não vai ler. Não vai ler. Por quê? Porque vai desarmar o preconceito dele. Porque ele é um idiota. Isso é viés de confirmação. Mas isso Exatamente. Viés de Exatamente. confirmação. você só lê aquilo que você tá moldado. Exatamente. Não, A crer. E sendo extremamente sincero, eu tô no meu viés de confirmação porque, graças a Deus, existem evidências fortes que comprovam a eficácia da acupuntura em várias condições. Mas
Será que eu tô me afastando um pouco da visão de meridianos, blá blá blá, para achar uma explicação que me satisfaça do que é o que os chineses quiseram descrever sobre o sistema de meridianos? Não sei. Existem várias questões ou várias observações que, estão transformando isso numa coisa só. Existe uma busca incessante do tipo, o que é o tal do meridiano então, cara? Mas a verdade, ela tem que ser questionada. Sim. Então, mas é isso que deixa angustiado às vezes, porque assim, a gente começou a estudar lá no meio de campo, e a medicina tá lá no gol, igual o Vinícius falou, e a partir do momento que às vezes elas começam a se unir e começa a fazer sentido que algo que você estudou na faculdade, ele traz... por exemplo, eu ponho a agulha, aí explicado fisiologicamente que a agulha vai fazer tal sinapse que vai gerar estímulo e tal, aí pra você fez sentido. Por exemplo, aí agora eu creio, porque assim, se você for levar cruamente a medicina chinesa, no meu preconceito é assim, quem sabe coloca a agulha aqui e vai sarar lá. Por quê? Cara, só faz. A gente pode começar Beleza, mas gera um questionamento interno. Por quê? Porque a medicina foi também, o meu, cara. Foi o meu. A medicina tradicional chinesa tem uns quantos anos? Cara, se fala acho que de mais de 5 mil anos. Negou já tinha 13 anos quando ela surgiu. Então eu sou conservado. Então é antigo pra caralho. Então, 5 mil anos atrás descobriu, igual você falou, os canais. Os nervos foram descobertos século 18, 19 aí pra frente. Aí que é o ponto, cara. Só que ninguém conversou. Aí do nada apareceu um meio de campo ali, como é que chama? Volante, que traz a bola ali de trás e tocou pro da frente e falou, então a gente pode comunicar. Eu tô tentando cruzar, cara. E fazer o gol, que é resolver um problema. Desculpa, eu não. Existem vários pesquisadores, eu tô olhando pra esse cruzamento fascinado. Você é um torcedor fanático que tá ali, se precisar pra pôr de treinador, você tá pronto. Poxa vida, eu sou. Você é o 13º jogador. Exatamente, eu tô... Mas é uma das coisas que mais me fascina. E ó que eu nem sou bom de futebol. Nem eu, mas cara, esse sou ano o ridículo. Botafogo tá bem, então eu tô assistindo. Entendi. Fala 2 jogadores do Botafogo. O Tiquinho e o... O Jefferson no gol. Não, o Jefferson agora ele parou. O Louco Abreu, não. Não, o que é bom também. É isso aí. Eu tô rindo porque eu não sei nada do que eles estão falando. Artilheiro dos gols bonitos. Vamos começar as perguntas, porque já tá aqui um episódio com 40 minutos. Foi extremamente esclarecedor, muito mais do que pergunta. Eu quero fazer as perguntas... porque eu sou uma pessoa curiosa, né? Não, então eu também sou, ué. Pergunta aí. Eu tenho. Você já fez acupuntura em coelhos? Já fiz em alguns coelhinhos e tal, e foi bem interessante, foi uma experiência bacana, assim. Tá bom, próximo. Obrigado. Fazer. As agulhas que são usadas num cavalo, são as mesmas agulhas que você vai utilizar num gato ou no coelho? Podem ser. Por exemplo, quando eu aprendi, por exemplo, nas aulas práticas, se usava agulhas hipodérmicas. Tá? É difícil de inserir uma agulha de acupuntura, né? A agulha hipodérmica, que a gente usa para fazer punção de vaso, instilação de medicamento, ela tem uma conformação diferente do que a agulha de acupuntura. Só que em animais, por exemplo, com uma pele mais espessa, às vezes é difícil você inserir uma agulha, né? Eu tinha um professor que era de Brasília, agora tá na Espanha, cara, que já fez acupuntura em rinoceronte. Com prego. Pneumática. Não, os caras, às vezes, eles pegavam uma hipodérmica, entravam com a agulha para colocar a agulha de acupuntura. Catéter, funcionando tipo um catéter. Eu já vi em cavalo a acupuntura sendo feita com o mandril do catéter, né? O que acontece? Acho que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que deve fazer com agulha de acupuntura, que é diferente. Mas eu já vi milhares de vezes sendo feito com agulha hipodérmica. É porque a agulha é uma ferramenta, certo? Exatamente. O princípio seria estimular uma região próxima ao nervo. Campo receptivo. Não existe nenhuma estrutura, não existe um ponto de acupuntura. Em que sentido que eu quero dizer? Não faça um corte em cima disso que eu vou ser execrado. Corte. O Alexandre falando que não existe ponto de acupuntura. Mas qual que é a questão? Não existe uma estrutura específica só do que eles chamam de canal ou ponto de acupuntura. Existe uma concentração específica de coisas ali. É região. Campo receptivo. Tem um pontinho lá, tem uma concentração de mastócito. O pessoal volta pro primeiro ano aí, lembrando o que é um mastócito. É uma célula de defesa tecidual, viu, pessoal? Que homem. Nossa senhora. Que é homo. O primeiro podcast gravado em relação ao Mapcast foi eu estudando imunologia. Tá no SoundCloud, quem quiser ouvir. Ó, que legal. Nossa, no SoundCloud. Vocês nem sabiam disso, né? Eu sabia porque você mostrou e eu não queria ter escutado.
E existe uma concentração específica, um arranjo específico, um arranjo diferenciado de estruturas anatômicas, histológicas, enfim. Então tem mais terminação nervosa, tem mais mastócito. Dependendo da região onde está o ponto de acupuntura, tem uma concentração de vasculatura linfática ali, segue a artéria. Então anteontem mesmo, antes de vir, eu tava pegando o aplicativo de anatomia 3D do cachorro, né? Isolando, tira os músculos, deixa os ossos e coloca aqui só artéria, veia, linfático e nervo. Aí eu comecei a comparar com os mapas de acupuntura de cachorro, que é a espécie que eu mais trabalho. Falei, é parecido, né? É aquele pago, só pra saber? É, eu tenho ele craqueado. Que homem. Quer dizer, desculpa, eu acho um absurdo. Eu paguei o meu, tá? Sei lá quem que pode. Mas ele nunca usou, não. Não, é só pra ter experiência na formação. Só pra entender o que é o crime. Não, E é igual, beleza, são regiões, né, que você vai escolher. Durante, por exemplo, um atendimento, você tem... Seu cachorro tá com problema no ombro ali, e você sabe que se você pegar na perna dele, naquela região, você vai estimular e vai trazer a resolução. Aí, cara, a gente entra numa primeira questão. Acupuntura veterinária. Os pontos de acupuntura que foram mapeados no ser humano, eles foram transpostos para os animais. Aí já tem, tipo, igual vértebra diferente que você falou, já mudou. Número de vértebras diferentes, tem um monte de coisa, né? Eu não tô falando... eu uso os pontos que eu conheço são os pontos desses mapas que foram transpostos do ser humano para o animal, certo? Mas, por exemplo, será que o efeito... Esse é um dos pontos mais estudados da acupuntura, né? Intestino grosso 4, tá? Primeira que coisa... Fica na mão, viu, pessoal? O que tem a ver intestino grosso perto com do polegar? Esse músculo. Bom, dentro dessa visão biomédica, é um ponto poderosíssimo da acupuntura. Olha a quantidade de músculo que tem aqui, né? A gente usa demais, a nossa mão tem uma finesse de repertório motor gigantesco. E no cachorro? Será que esse ponto aqui é tão forte, é tão importante no cão como é na gente? O dedo opositor? Exatamente. Ninguém vai achar. Sim, pede pra ele pegar uma bolinha ali no chão. Bom, Com o que ele vai pegar? Com a boca. Quando ele pega. Será que para ele um ponto na região mandibular vai ser muito mais importante do que esse ponto nele? com No certeza. nariz, por exemplo, a inervação vai ser Gigantesca. E tem várias... por exemplo, aí eu entro pra quiropraxia, né? Eu tive um professor que ele falava, cara, você tem que mexer em mandíbula, você tem que mexer em suturas cranianas, você tem que até mexer em aparelhoide. Por quê? Como que o cachorro navega no mundo? Cheirando, colocando as coisas na boca. Esse é o sistema de navegação dele. Provavelmente a área de representação do aparelho bucal dele, da parte olfativa, deve ser muito maior do que em nós. Até porque eles são os farejadores, são nós, né? Só que se a gente pegar a parte manual, a mão, a representação das mãos no nosso córtex, cara, é gigantesca. Grande parte do nosso córtex sensorial é a mão. Cara, a gente tem um tato fino, agora não tem o dado. É legal, um professor já fez o teste, aquele teste cego com 2 canetas, cutucando assim nas suas costas, pra ver a distância que você consegue perceber somente uma pressão. Pá. Em mim, eu acho que deu uns 2 centímetros de distância entre as 2 canetas, eu percebia como um ponto só. Na mão, podia encostar uma caneta na outra, que eu conseguia distinguir que tinham 2 pontos de pressão. Finese, que chama isso. Finesse. Me promovi. Não, mas eu lembro, eu não sei agora de cabeça, mas era tipo da ordem de micrômetro, assim. É um negócio muito absurdo de pequeno que a gente consegue distinguir. Precisão. Aí você pega um animal que é mais preso, tipo uma vaca, a sensibilidade no corpo dela vai ser... Cara, são 2... tá apoiado sobre 2 unhas. Não, então eu penso até no corpo inteiro. Assim, Sim. a sensibilidade de dor dela tem que ser menor. O couro dela é mais grosso. Tipo, Não. A questão de sensibilidade de dor existe, né? assim. O comportamento perante a dor é diferente, né? Mas limiares de dor, a questão de bem-estar animal, assim, eles sentem tanta dor quanto nós. Bota fé. Né? Só que, lógico, tem característica anatômica, enfim.
Mas é muito interessante, assim, sei lá, se algum dia eu quero fazer uma pós-graduação ou algo em neurociência, porque eu acho muito fascinante a gente entender por que você sente isso e não isso. Por que quando faz uma agulha, coloca uma agulha aqui nessa região, você tem uma influência no ritmo cardíaco. Porque um ponto aqui, e isso tem estudo científico, você faz uma eletroestimulação, você aumenta o débito cardíaco em 15%. Porque um ponto aqui. Por que você sente dor quando está tendo infarto no braço esquerdo? Essa é a mesma relação que gera esses dois fatos que eu estou te falando. Eu posso corroborar essa sua hipótese de que os pontos podem ter relevâncias diferentes em diferentes animais? Sabe por que o Danoninho parou de ser daquele de... Copinho? Danoninho parou de ser de copinho e se tornou aquele de squeeze? Alguém faz ideia? Porque ficava sobrando um restinho no final se você fosse comer. As crianças que estão vindo agora, essa geração de Enzo e de Valentina, estão perdendo o tato fino de tanto ficar estimulando somente por telas, de ficar passando o dedinho. Elas estavam tendo dificuldade nessa parte de pegar o fundo do Danoninho. Não tinha swipe pra isso. Não tinha o tato fino, precisão de tato fino. Seleção natural, isso aí vai rodar. Não, mas tô falando assim, que até dentro de uma espécie ocorre um processo adaptativo decorrente do ambiente, entende? Então imagine entre espécies diferentes como esses pontos podem ser diferentes também. Igual no pé lá, então aqui eu tô estimulando o seu intestino, o seu coração. O cachorro vai ser diferente porque, né, estão em cima de dedos, né? Não, e até essa questão lamarquista, assim, sabe? Tipo, da uso e desuso. Eu tinha um amigo na faculdade que eu achava que ele era um Playmobil, cara. Que eu só encontrava ele de sexta-feira e a mão dele era exatamente o encaixe de uma breja, sabe? O nome dele era Espelho. Não. É que eu passava no centro acadêmico e eu vi ele parado, assim. Mas toda faculdade tem esse Gente, cara. Quem fez a Universidade de São Paulo sabe que o centro acadêmico é exatamente no meio do caminho entre o espaço de aulas e a biblioteca. Quem fez sabe. Eles vão saber. Tipo uma blitz. Que se te pararem ali. Oposto. Gente, eu achava muito absurdo ir no bar. Sério. Eu achava muito absurdo. Imagino. Perdi até. Ia lá só pra ver o absurdo. Eu tenho pergunta também, tem mais uma. Eu ia falar um pouquinho. Algumas? Então a gente vai ter que agilizar um pouquinho. Porque já são 50. Só, a gente falou muito aqui sobre acupuntura veterinária, tanto que é específico e não adianta a gente saber a acupuntura humana e tentar aplicar por causa dessas diferenças. É um começo. Não, então é um começo que vai cada vez mais refinando. Sim. E a tendência é especializar cada vez mais e a gente compreender cada vez mais. Na minha percepção, é claro, eu acho que é. Então, aí essa introdução de uma pergunta longa que eu falei pra agilizar e eu tô fazendo isso, é assim, qual que vai ser a perspectiva pro futuro da acupuntura veterinária, cada vez mais especializada, assim? Cara, mundo ideal. Na sua visão, obviamente. Na minha visão, seria a pesquisa. Às vezes eu fico sonhando, acordado, no sentido assim, será que se a gente não pegar determinado número de cadáveres, cães, pegar um bom anatomista, um bom cirurgião, vamos começar a dissecar. Vamos começar a olhar, tentar comparar, esses mapinhas de pontos de acupuntura transpostos, né, do ser humano pro cão, ou pro cavalo, ou enfim, qualquer espécie. Vamos olhar, tal ponto no ser humano, ele fica próximo de tal tronco nervoso, tal trajeto de tal nervo. Vamos ver se no cachorro é assim? Sempre fazendo um comparativo, né? Porque o do humano já é... Pra gente adaptar. Bom, a anatomia desse animal é essa. Vamos supor, esse ponto aqui tem um determinado nervo. Não lembro, não sei qual nervo que é no ser humano. Onde que eu tenho essa concentração de tecido muscular e que passa pelo trajeto do nervo, que talvez seja um análogo à potência do efeito disso aqui. Será que isso é possível? Posso estar totalmente errado na minha metodologia, mas... por curiosidade minha, assim, às vezes eu tenho vontade... Vou voltar lá na USP. Quem que é o coordenador aqui? Quem que é o responsável pela disciplina de anatomia topográfica do terceiro ano lá da faculdade? Que nem deve ser mais. Fulano. Posso acompanhar? Que eu quero ver. Porque você olhar num livro em 2 dimensões, cara, às vezes é foda. Se olhar num aplicativo, também é foda. Falta tempo pra você, no caso, fazer uma parada dessa. Fica aí de ideia, galera de mestrado, que seja para um TCC de faculdade fazer alguma coisa sobre isso, né? Posso ser sincero, cara? Pode ser até a falta de eu ter achado algo que já foi feito e foi documentado e foi publicado.
Pode ser. Sim. Né? Do tipo, eu tenho alguns amigos assim que a gente fez algumas formações juntos e os caras estão, tipo, voando. Eu tenho um amigo, o Marcos, ele é de Brasília. Mano, o cara fez um curso de práticas baseadas em evidências. Meu, e o cara, hoje em dia eu vejo o canal dele no Instagram, assim, o cara... Ó, você tá vendo esse trabalho aqui? É um trabalho de bosta. Porque a metodologia científica tal. Errada. Tá errada. Questão de metodologia. Tem várias falas, assim, até na anestesiologia, né? Eu lembro que a gente fala, tipo, a cepromazina. É um tranquilizante que a gente usa no pré-anestésico, né? Não pode fazer a cepromazina porque ela diminui o limiar convulsivo. Animal epiléptico, se você fizer a cepromazina... A Cepram? Vai convulsionar. Anos depois, no primeiro lugar que eu trabalhei aqui em São Paulo, quando eu voltei do Paraná, um neuro. Então, gente, hoje eu vou... Reunião clínica. Então, todos os trabalhos que eu achei aqui, eles mostram que a cepromazina aumenta o limiar convulsivo. Então, teoricamente, você vai até prevenir. Olha como são as coisas. Tem várias falas que se perpetuaram. É tipo o ovo. Tipo ovo, a dipirona. Dipirona. Tipo, em determinada época, se você pegasse dipirona, injetasse dentro de um ovo e desse pra uma pessoa, você estaria matando essa pessoa. Em outra época, dipirona, ovo e desse pra essa pessoa. Não, depois da academia, hein? Fazia bem, né? O dia de cozinha aqui, rapaz, proteína. Show. Vai, meninos. Eu quero fazer uma rápida e depois uma relacionada à linha de pesquisa. Tem como fazer doping com acupuntura? Tem algumas práticas esportivas que, se eu não estou enganado, Não seria um doping. Era proibido. Não, por exemplo, tem um ponto... Olha, a gente tá falando muito de joelho hoje. Boa pergunta. Tem um ponto de acupuntura que, me desculpem os chineses assim, mas chama Tsusanli, que é como se fosse tipo... Nossa, agora eu vou falar mesmo, eu acho que vai ter um chinês ali para me esfaquear. Mas é tipo para correr mais 3 milhas. Então, ao ponto que supostamente aumentava a resistência física da pessoa. Tem que ser no meio da corrida ou pode ser antes? Antes. Obrigado. Na verdade, assim, puta, cara, é que vocês estão entrando numa coisa que Pode ser com agulha de farmácia mesmo. Tipo, eu tenho umas... Fala que é diabético, aí eu te mostro onde. Não, mas tem, não sei se são práticas esportivas ou locais que a acupuntura pode ser considerada como um doping, né? E o que é interessante, né? Eu sou quiropraxista também, e é muito legal. Quando você tá, por exemplo, eu quero ganhar força. Vocês são tudo marombadinho, né? Eu quero ganhar força. Whey com cerveja. Isso. Whey veja. O que acontece? Cara, você vai começar a fazer musculação, eu quero aumentar a força do meu bíceps. Cara, nos primeiros momentos, talvez no primeiro mês, sei lá quanto tempo, você vai ganhar força, só que seu músculo não vai aumentar de tamanho. Sabe o que é isso? Você está começando a recrutar essa musculatura com maior eficiência. Então, quantas fibras desse grupo muscular eu consigo contrair ao mesmo tempo? Sem aumentar Sem aumentar o volume muscular. A quiropraxia faz isso, a acupuntura pode fazer isso também. Nossa. Entendeu? Será que isso é um doping? Então, nem era pra ser doping, mas era um estimulante de performance. Cara, lá em Ibirapuera chama calistenia. É isso que eu ia falar, cara. Não calistenia em si, mas eu passava num osteopata, é uma técnica que tem algumas semelhanças com a quiropraxia. E ele tinha um atleta que participava do Arnold, né? Que é um desses campeonatos de fisiculturismo. Ano passado eu... Ele assistiu. Um dos caras que se classificou fazia osteopatia com esse fisioterapeuta que eu passava. Por quê? Cara, eu preciso fazer uma força específica, carregar, sei lá... Não, aí é Mr. Olympia, né? Com aquela bola de... Strongman. Mas, enfim, eu preciso fazer uma atividade específica... exige muita força. Cara, todo músculo que eu tenho para conseguir fazer isso aqui, velho, eu vou recrutar ele no 100%. É possível fazer. Talvez em alguns lugares seja considerado um doping, ou talvez isso seja, sei lá, o segredo de muitos atletas, né? Sim. Época de competição, aí eu tô puxando pra quiropraxia. Eu lembro que o pessoal da quiropraxia, época de competição de cavalo, a galera levava o trailer lá e passava o dia, a noite, a madrugada, fazendo quiropraxia nos cavalos. É porque o nosso corpo tem uma reserva de segurança. Você consegue fazer uma força até determinado limite. A partir de determinado limite,
seu corpo, conhecendo ele para. É por isso que eles falam que, de vez em quando, uma mãe levantou um carro, teve força para levantar um carro. Ela utilizou realmente 100% duas coisas. Da força dela. Ela perdeu a limitação. Primeiro, assim, ela perdeu a sensação de dor. Exato. Tipo aquela pessoa que tomou um tiro na perna e correu 2 km. Exato. Adrenalina, né? Endorfina. Mas tem essa questão do tipo, será que naquela situação, tipo, papai do céu, sistema nervoso central, cara, eu vou... O próprio corpo foi capaz de gerar essa capacidade de utilizar 100% de recrutamento. E essas duas técnicas que eu tô falando, cara, você tá usando a farmácia endógena. Você tá usando a farmácia endógena. Eu posso te fazer uma morfina aqui, eu vou fazer um determinado estímulo, não é só acupuntura. Eu posso fazer um determinado estímulo aqui que o teu corpo vai liberar uma quantidade de endorfina que é, velho, compatível com uma dose cheia de morfina, velho. Você não vai sentir dor. E situações que não é uma técnica externa. Mano, tá tendo um tiroteio, você tomou um tiro e tem gente ali que você ama, você tem que correr e salvar todo mundo. Você vai esquecer da tua perna, cara. Você vai correr que nem um filho da mãe. Por quê? Porque você tem uma farmácia endógena. Acho que é um comparativo. Você fazendo uma atividade que você não gosta, você apresentar uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Nunca vi uma pessoa ter enxaqueca jogando videogame. Talvez depois de 14 horas. Assim, a sua cabeça, ela... Precisa comentar sobre não. Não, ué, foi um comparativo. Trabalhando, a pessoa fazendo algo que ela não gosta, ela sente dorzinha, incômodo, não sei o que. Jogando videogame, a pessoa fica de lado, atravessado, mal posturado, jogando videogame durante 14 horas. O nosso cérebro, o jeito que ele funciona é muito diferente. A Pete já falava, né? Nada é orgânico. É tudo programado. Tá aí a observação Caralho, do pode João acabar Paulo. o podcast agora, velho? Foi muito maravilhoso. Vinícius tem mais uma científica, depois João Paulo. E falando ainda sobre doping, mas não mais sobre doping, mas sobre a interdisciplinaridade, porque um dos motivos da gente gostar de conversar contigo e fazer questão de você estar aqui no podcast é que você traz essa visão. Você transitou, vamos dizer assim, da anestesiologia, que é muito envolvida com fármaco, né? Talvez da parte clínica seja mais dependente de fármaco, porque você está trabalhando com isso. E você foi para acupuntura e você tenta, igual você comentou, você foi para o mais extremo, talvez, ali de acupuntura japonesa, entender os princípios mais extremos do outro lado, vem desse lado e faz a sua visão. Quando eu estava estagiando, eu não tenho conhecimento nem de clínica, que fique claro, e muito menos de farmacologia. Olha, e se alguém, tipo, sei lá, a pessoa da família, tipo, Ale, meu cachorro tá fazendo cocô mole, eu procure um clínico. Não, aqui fique bem claro. Toda hora isso. me chama de leigo. Fala, meu sou mesmo, sei de Mas abelha. assim, no momento que eu fazia estágio com pequenos, ali no final da graduação, tinha um pessoal que estava na pesquisa. Com acupuntura. Legal. Eu não sei se na UFA ainda tem esse projeto, às vezes é sazonal, né, por questão de coeficiente humano mesmo. Mas eu lembro que tinha... Já avisei, não entende farmacologia nem de anestesiologia. Não, vai. Mas você queria anestesiar, por exemplo, um cachorro com Propofol. Certo. Que é um nome que me vem na cabeça. Claro. E você vai usar 10 ml, que é o nome que eu inventei. Claro. E aí mas você precisava fazer algo rápido. Por exemplo, alguma coisa de ferida ali, que o cachorro é muito inquieto. Sim. Procedimento pouco invasivo. Isso. Mas você precisava dar uma sedada no bicho. Sim. Usava 10 ml. Esse 10 ml dá uma ressaca no cachorro no outro dia ali, você corre risco de vida e tudo mais. O que o pessoal fazia lá tinha um ponto no meio da testa do cachorro. O Intang. Que... Tem trabalho científico disso, de você colocar na verdade é da azepromazina que você está falando. É um tranquilizante que você usa no pré-anestésico. Vamos supor que a dose máxima acho que era 0,1 miligrama por quilo na época que eu era anestesiologista. Olha o que eu não anotei 0,1. Que homem. Só que eu pus ml, é miligrama. Em algum cachorro vai ser 0,1 ml. Algum cachorro vai ser 0,1 ml. E o que acontecia? Estrelinha pra você. Estrelinha. Cara, você Ele vai ganhar tá uma com cerveja do G8 e mais uma cadeira. Essa pergunta aí viu no Google, cara. Tava lá tudo explicado. Fernando Ferreira que inclusive incentivou, que era um professor mais antigo nosso, muito massa da clínica. E aí ele falou, vamos ver o que essas meninas estão fazendo, porque é muito legal e tudo mais. E ele era tipo tradicionalzão da clínica e pegando Mas trabalho fantástico quando acontece essa ponte, mas é real. Então, a minha monografia da pós de acupuntura, como eu era anestesista, né?
era o uso perioperatório de acupuntura na anestesiologia. Então, você pode usar. Você consegue diminuir a dose do tranquilizante. Quase 90%, cara. 1/10. Nesses trabalhos é 1/10. Colocando num ponto de acupuntura que tem uma ação de tranquilização. Caralho, o organismo agradece demais. Fantástico. E aí, o que era o caso que eu lembro de ver? Da ressaca, era em filhote. Então, em filhote o risco era muito grande. Então, fez um cachorro filhote, o cachorro... Foi embora. Assim, foi embora do jeito bom. Foi embora da clínica em alta médica, né? Não foi embora pro canil do senhor. Não, maravilha. E acaba que não foi nem pergunta, foi um relato de caso muito Mas é bom. fantástico. Eu queria saber E na verdade isso é uma área, é farmacopuntura. Farmacopuntura. Tem até estudo falando de vacina. Do tipo, eu vou colocar no local comum que se faz a vacina. Olha como eu sou ridículo, né? Se alguém pedir pra eu vacinar um cachorro, eu vou ter que estudar. Né? Eu nunca fiz isso. Caramba. Nós também não, cara. Acho que eu tô... Tá bom. Então se minha pergunta foi rápida, eu posso fazer mais um relato? É interessante, cara. Eu falei por mim pro Vinícius. E o que acontece, cara? Eles avaliaram. Então se eu colocar num ponto de acupuntura e eu vou ser o advogado do diabo aqui. Às vezes não é porque, é um ponto de acupuntura. Os chineses estavam falando de vacina naquela época. Não. É uma região que você tem uma passagem, uma concentração maior de vasos linfáticos. Próximo ao linfonodo, alguma coisa assim. Será que isso vai aumentar o título de anticorpos dessa vacina? Se você fizer nessa região ou nesse ponto de acupuntura? A resposta é sim. Entendeu? Caramba. Então é muito doido, porque o que os chineses viram, na minha percepção, é o nosso corpo tem várias janelas. Se eu preciso de uma... Vamos dizer, você tem hipertensão. Você tem que tomar uma droga para, sei lá, diminuir a força de contração ou tônus vascular para modular a sua pressão arterial. Cara, existe um ponto que eu vou estimular com uma agulha, com um eletrodo, que ele vai mandar uma mensagem para o sistema nervoso autonômico para regular essa pressão com a farmácia endógena. Isso daí eu vou precisar, porque o BNCard tá R$50 o genérico. Você vai ter que fazer muita acupuntura, tá vai ficar mais caro. Ou você tem que aprender a se agulhar. Mas o lance é esse. Eu acho interessante da acupuntura e essa visão acupuntura versus anatomia, sistema nervoso e tal, é que eles, milênios atrás, eles perceberam que o nosso corpo tem várias janelas para você acessar funções ou modular funções do corpo. Isso que até hoje me fascina, assim. Putz, você negou? Se eu te pagar 20 mil por mês para fazer um mestrado, que eu tenho terror disso, tá? Eu faria nisso. Dá um aviso aí, ó, pessoal. Algum professor que queira pagar 20 mil reais por mês. FAPESP, sério, patrocínio aqui junto com o G8 e esse mestrado, vai. Não, só mais um. Ele tá monopolizando. Vai ser a saideira dele, tá mas vai muito ser rápido. interessante. Tá demais, tá demais. Não, porque a gente tem muita dúvida. Vamos fazer... Eu vou dividir esse episódio em 2. Não, precisa não. Vamos fazer ele mais longo até 1h30. Se for dividir, eu posso ir no banheiro antes? Ou a gente vai encerrar aqui? Pera aí, o Vinícius vai fazer a saideira dele. Fechou. Tá. Eu tenho duas. Isso aí seria vai dar certo. Para potencializar medicamento. A gente falou de doping, potencializar medicamento. E eu acompanhei nessa época também. Cara, eu achei muito massa a acupuntura nessa época. Legal. Porque era validado por um professor... Sim, que tava ensinando a gente a credibilidade química, era gigantesca. E ele tava ensinando pra gente todo o raciocínio, né? E trazendo coisa nova. Que era na parte de diagnóstico. Que aí era mais medicina chinesa. Mas o animal anêmico com Ehrlichia, por exemplo, ele fica muito fraco. Sim. Então o normal é que o pulso dele seja fraco. Certo. Só que aí, nos cachorros, na perna, acho que na artéria femoral, não sei. Sim, sim. O pulso era muito forte, que eles mostraram que cachorro que geralmente tem uma infecção parasitária, tem o pulso parasitário, que ele é quente e forte. E o cachorro podia estar arrebentado, que você pegava na coxa dele a pulsação... O bongo tá bem. E foram vários cachorros assim que eles mostraram, que falaram, isso aqui é pulso parasitário, mandava pro diagnóstico e batia. Isso era uma visão clínica. Olha que interessante. E aí eu falei, puta que pariu. Você já chegou a ver algo assim também? Cara, na medicina chinesa, uma das coisas que se usa muito no diagnóstico é a palpação de pulso. Aí é uma coisa que, por exemplo, eu não faço muito. Eu tenho dificuldade. No ser humano, você vai no acupunturista, cara, ele vai palpar o pulso da sua artéria radial. E dependendo do acupunturista, três posições e 3 profundidades. Caramba. Não, é um negócio muito louco, de verdade. Em animais, se você for fazer uma transposição direta, cara, palpa o pulso da artéria radial do bongo. E ele não é um cachorro tão pequeno. Cara, às vezes eu consigo, eu preciso de mais treino, tá? Então, o que se fez? Putz, nos animais, você vai palpar a femoral.
em 3 posições diferentes e tal. O que eu, Alexandre, faço? Eu palpo a femoral. Pô, tem uma diferença entre a direita e a esquerda? Tá profundo, tá superficial. O que acontece se eu aperto com uma determinada força? Eu consigo obstruir esse fluxo? Ah, não, eu preciso de mais força. Tá empurrando meu dedo? Eu olho para essas qualidades e existem observações dentro da visão médica da medicina chinesa sobre isso. Se o pulso está forte, putz, é um desbalanço de yin ou de yang. Quem que está predominando? Ah, o seu pulso está mais vazio. A questão do parasitário, sinceramente, como eu não sou um cara muito da pulsologia, eu vejo outras coisas, eu imagino que exista. Se falava de tipo, o cara, chegou a mulher no consultório, está grávida. Não sei. Sinceramente, talvez exista... Cabelo brilhando demais, pele boa. Não, barriga grande. Muito mesmo. Não, mas o doido é que assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo... Meu avô acerta em égua. Sério? Acerta em égua. Fala Então. assim, pegou, isso aí pegou. Aí que tá. E são coisas que assim, a gente perde, vamos dizer... Talvez você tenha que medir uma determinada concentração de um hormônio, ou você tem que ir lá fazer um ultrassom, alguma coisa. A gente usa a tecnologia e a gente verticaliza demais. A gente consegue ser muito específico. Pesquisa, caramba, 4, no futuro a gente vai ser mais específico ainda. Uhum. A questão é que o cara olhava, olha o jeito que a pessoa tá andando. Tá meio pálida? Tá. Olha o jeito que ela tá pisando. Entendi. E eu vou te dar 2 exemplos, né? Um grande professor, quem me trouxe para a questão de dar aula dentro da acupuntura foi um professor lá de Minas, que é o André Rebelo. E eu lembro que eu ficava injuriado, eu ficava intrigado. Ele falava, cara, às vezes chega animal com síndrome da caldequina na minha clínica, eu só escuto, eu já sei qual que é o diagnóstico. Eu falei, caralho, mas esse cara é bruxo. Bruxo, maldito. Fui estudar lá a neurologia. Um pouco. Se eu falar que sou neurologista, eu sou totalmente mentiroso. Eu sou entusiasta, eu tento estudar. Cara, por quê? Porque existe a compressão, a inflamação de um nervo. Você tem uma diminuição do controle dele da musculatura. De quem? Dos músculos que fazem a pata do cachorro recolher durante a passada. Então, se o cachorro não consegue recolher, ele arrasta a pata. Nossa. Ele sabia que o cachorro estava arrastando a pata, então provavelmente um diagnóstico seria a síndrome da caldequina. Que massa, velho. Mano, que massa. É animal entender esse entendimento. De verdade, eu fico... E é tempo, né? Eu fico feliz. É tempo, é estudo, sabe? Estudo, mas é uma coisa fantástica. Puta, olha como é fantástico você entender a função desse cara aqui, do isquiático, né? E uma compressão lá na coluna, de onde ele deve ser... Calma, cara, você não tem isso, bom. De você entender que uma compressão nessa região da anatomia da coluna do animal vai ter uma influência negativa sobre determinados músculos que fazem tal ação. Cara, eu brilho os olhos. A gente tinha um professor, o Zé Eugênio, que ele Pelo cheiro ele diagnosticava. É coccidiose. Cheiro. É não sei o quê. Ele fala muito cheiro. Provavelmente Ele só algo mais passava. cetônico que ele sentia. Se ele olhasse uma cachorra, ele sabia quantos filhotes ela tinha parido e cada doença que cada um teve e a idade que cada um tava. Como que você Na vida escreve inteira isso no dela. papel? Como que você escreve isso no papel? Esse que é o ponto. Então, a observação de tal E ele era um bom objetivo sobre professor? essa pessoa vai dizer que Era. tal coisa. Entende? Eu acho que a medicina chinesa, ela tá exatamente nesse semblante que você tá falando. Os caras tinham observações que pareciam ser mais subjetivas, mas você juntando essas informações, cara, saíram Não era os 100% diagnósticos... empírico ali, né? Não acho. Não, e não é do dia pra noite, cara. É 3.000 anos construindo a parada. Isso que eu piro, assim, sabe? Se alguém fala, se chegar uma pesquisa... Gente, não era canal de acupuntura, era nervo, ponto final. Cara, você não pode desprezar. Por quê? Eu falei de pesquisas feitas com um ponto. Este ponto aqui é estimulado com tantos hertz de frequência na acupuntura, vai aumentar em 15% o débito do seu coração, débito cardíaco. Legal. Nossa, tem uma condição que eu tô com o meu débito cardíaco tá diminuído. Olha, tem um ponto que vai te ajudar. Cara, não funciona assim. A pesquisa de um ponto de acupuntura é interessante para você entender o potencial que ele tem de causar uma alteração no organismo. Agora, você vai tratar uma doença, geralmente quem que chega para mim? Não um cachorro que, olha, ele caiu do sofá e tá com uma dorzinha no ombro. Não é esse cara que chega pra mim. Esse cara tá com uma artrose no ombro há 2 anos. Agora que ele não tá mais conseguindo subir ou descer do sofá que eu tô trazendo aqui pra você. Ou trouxe pra um ortopedista, ou trouxe pra alguém e chegou em mim. Eu não vou tratar ele com um ponto. E aí o que tem a sabedoria desses caras? Combinações de pontos. Teoria dos canais de acupuntura. Vários sistemas diagnósticos. Aqui a gente tem o ombro dos gigantes.
entendeu? Você ter o entendimento da visão médica chinesa e ter o entendimento da visão biomédica, que é a nossa, na minha percepção, é o caminho do meio e é o mais riquíssimo. Eu gosto de entender por esse lado e cada vez mais, né, eu tô fazendo uma pós-graduação de acupuntura em humanos. Por quê? Porque a profundidade que os caras têm da teoria e a aplicabilidade é muito maior que na veterinária. Ele não vai me falar. Você vai trazer pra veterinária, fazer um Muitas diferencial pessoas trouxeram. Ali, né? Aí é pra aproveitamento pessoal, assim. Eu quero aprender mais. Eu tenho esse entusiasmo. E é isso, cara. Eu tenho esse tesão. Desculpa novamente o termo não acadêmico. Eu tenho uma pergunta, né? Qual a diferença de farmacoacupuntura, acupuntura, eletroacupuntura e outras variáveis? Tá. Pode falar acupuntura? Poder pode, mas não tá certo. Tá. Eu falei acupuntura? Não. Ah, então tá. Você falou acupuntura. Não, mas às vezes eu recebo apupuntura. Apupuntura. Ah. É acupuntura. Tá. Mas, vamos lá. Farmacoacupuntura. Do grego, acus de Olha agulha. o corte saindo. Farmacoacupuntura. Você instila um medicamento, um princípio ativo, no ponto de acupuntura, tá? Eletroacupuntura. Passagem de corrente elétrica por ponto de acupuntura, né? A estimulação, você pode usar uma frequência, inclusive a pesquisa, boa parte da pesquisa se faz com eletroacupuntura. Por quê? Porque é um estímulo mais fácil de se padronizar. Cara, coloquei tal frequência, tal amplitude de corrente, você consegue caracterizar, em teoria, qual corrente você usou, a configuração do seu estímulo, né? Que mais? Farmacopuntura, eletroacupuntura e acupuntura, a gente chama de agulhamento seco também, né? É você colocar a agulha de acupuntura num ponto de acupuntura. E aí, cara, universo de vertentes. Acupuntura japonesa. Você coloca a agulha superficialmente e a pessoa ou o animal não devem sentir essa pontura. Acupuntura chinesa mais clássica. Você entra com a agulha, geralmente de maneira mais profunda, e você ainda estimula a agulha. Você pode pistonar, você pode rotacionar a agulha até a pessoa sentir, pode ser um choquinho, pode ser alguma coisa que a gente chama de teti na visão da medicina chinesa. Tipo, o ponto foi ativado, chegou a energia ou o chi naquele lugar, tá? Tô falando em termos que as pessoas geralmente usam, né? E acupuntura, coloquei uma solução fisiológica, fiz um botãozinho de solução fisiológica nesse ponto. Por que um botão? Ele fica lá estimulando mecanicamente. Então, pressão. Tem várias formas. E essa eletroacupuntura, ela é semelhante, você falou aí de amplitude, de onda, frequência e tal, semelhante àquele aparelho O de TENS. fisioterapia. Não sei se seja... Porque eu sou atleta, né? Sou atleta. Aí eu tinha um probleminha no joelho. Sei. Aí minha tia fisioterapeuta colocou esse TENS. para poder estimular. E aí na máquina tem frequência, a amplitude do estímulo elétrico. É algo semelhante a isso? Semelhante. Se a gente entrar em mérito de tipos de corrente, também vai longe. Então você pode fazer microcorrente. Microcorrente, ela é usada mais superficialmente nos tecidos. Então, micro, né? Então a gente fala em amperagem. Microamperes. A gente tem... porque 10 amperes já é um choque legal. Pelo amor de Deus, né? É um choque legal. A acupuntura a gente usa na ordem de miliamperes. Existe agora você me pegou no TENS, eu não lembro se você tá na faixa de micro ou mili, mas o princípio de uso de frequência é o mesmo pensamento, né? Se você olhar para as correntes elétricas na fisioterapia, puta, cara, também é muito interessante. Então você quer ter uma corrente que a gente usa para fortalecimento muscular. Eu fiz a pós de físio, né? Mas eu não trabalho com a fisioterapia. Eu queria melhorar minha compreensão de sistema nervoso e locomotor para usar na acupuntura. E o que acontece? Por exemplo, você tem uma corrente que chama corrente russa. Me desculpem, fisiatras veterinários, se eu errar, tá? Mas, por exemplo... Tem na escolha do módulo da maquininha esse nome. Cara, você tem que usar uma corrente, uma frequência altíssima. Para quê? Para diminuir a resistência elétrica da pele. Para aí você jogar uma corrente que se aprofunda mais, né? Corrente carreadora, 2.000 Hz lá, 2.000 ciclos por segundo. Para mandar uma outra... para estimular a musculatura, que é uma estrutura mais profunda, para gerar fortalecimento. Então, mano,
Você vai... E tudo isso, você pode ter uma intersecção com a acupuntura. Que tipo de corrente que você está usando no ponto? A gente está mais na milli, né? Miliamperagem. Qual frequência? Onde? Que região? Laser? Quantos joules? Comprimento de onda? Cara, o universo nesse sentido é infinito. Anfa, a técnica da massoterapia chinesa, Doin, japonesa, né? Tô estimulando um ponto de acupuntura, né? Às vezes quando eu tava indo pra biblioteca lá na faculdade, mentira, nem era mais na faculdade, mas eu tava em eventos de congresso e por obra do destino tinha uma festa perto. E aí eu tinha uns amiguinhos que começavam a beber e começavam a soluçar. Pô, eu não tinha... Eu trazia agulha pra balada antes, eu confesso, tá? Quando você começa... É tipo hipnose. Você vai hipnotizar cara, os você vai no bêbados. churrasco, tem um acupunturista, você pode ter certeza, esse cara trouxe agulha pro churrasco, tá? Guardem isso. Principalmente nos 5 primeiros anos ali. Nossa, cara, eu sempre tinha agulha no churrasco. Até na Copa Vete. Enfim, e agulha de acupuntura, que fui bem claro. É que às vezes o povo vai pensar... Não, eu juro, ele é um amigo meu sem voz, amigo de Brasília sem voz, assim... Ô, negócio, você consegue fazer umas agulhas? Cara, eu coloquei assim e tipo, a voz dele melhorou, sabe? Eu não sei lá se meu pensamento foi correto, mas ajudou. E, cara, eu chegava nesses amigos com soluço, eu pressionava um pontinho aqui, pressionava outro aqui... 70%, 80%, meu N não é muito grande nesse sentido, mas, pô, ajudava. A gente tem que aprender isso daí, onde? Isso é bom, velho. Não, a gente falou de vários pontos aí antes da gravação, né? Então... Mas é interessante, você pode estimular mecanicamente. A agulha não deixa de ser um estímulo mecânico, só que você atravessou a pele, você tá trabalhando com tecidos diferentes. Eu posso fazer um estímulo mecânico pressionando, eu posso torcer. Da mesma maneira, você pode manipular uma agulha quando ela está dentro do tecido. Vovó sempre dizia que nada que uma picada resolva. Ainda nessas definições aí, quando tem aquele charutão de incenso? Não fala assim. Moxa Bustão, cara, eu amo. Foi um Você usa muito? Demais, cara. Uma das coisas assim, outra lampadinha que acendeu quando eu comecei a trabalhar com acupuntura foi a associação com a Moxa Bustão. Cara, eu percebia que... O que é isso? Desculpa. Bustão vem de combustão. Isso, moxa, moxa vem... é um bastão, ou é uma lã, é um material feito de uma erva chamada Artemisia vulgaris, tá? Então, você pode fazer um charuto literalmente com ela, cara, você olha, parece um bastão mesmo, você acende esse bastão e você passa a brasa dele próxima nos pontos de acupuntura. Eu te falei, eu posso instilar solução fisiológica, eu posso pressionar com o dedo, eu posso colocar uma agulha, eu posso colocar o laser, como eu posso estimular o ponto de acupuntura com calor, né? Você estimula os pontos. Pô, como que eu uso a moxa? Eu uso para estimular o ponto de acupuntura, tô mirando num ponto de acupuntura? Posso. Cara, você tá com o pescoço travado. Eu posso ir lá com o calor dessa brasa, dessa moxa bustão e tentar aliviar a tensão da sua musculatura com ela? Posso. E na verdade tem algumas propriedades a mais que são da moxa bustão que você não tem, por exemplo, se fosse simplesmente eu colocar uma compressa quente, que é ótima, é muito bom também se usar. Mas você está colocando mais um componente, mais uma faixa de informação no seu tratamento. Você está colocando calor. E não queima, não? Tem por até exemplo, técnica... esquentar a agulha e tudo mais. Pode queimar. Tem técnicas que você faz a moxa para... É que, por exemplo, o bastão é o que a gente chama de moxa indireta. Eu acendi um bastão aqui, tô chegando com a brasa perto da pele. Existe uma forma mais refinada da Artemisia, que ela parece que vira uma lã. Você faz um botãozinho assim, parece um grão de arroz, você coloca em cima da pele, acende ele e a chama vai descendo em direção à sua pele. Eu posso tirar quando você sentiu que esse calor já está incomodando, ou eu posso deixar ele queimar. E o que você acha sobre derramamento de cera de vela nas costas, assim? O que tem a ver? Ouvi falar que é depilação, não é isso? Não, é não que sei. ele tá envolvido com depilação a laser agora. Queimar a vela é outra coisa. Deixa eu te perguntar, nego, qual que é a sua rotina de trabalho hoje? Você acorda, escova os dentes. E você falou que trabalha mais com cachorros. Sim. Né? E qual que é a sua rotina hoje? Você recebe realmente mais
cães, você faz atendimento domiciliar, você tem um consultório, como é que funciona o seu trabalho hoje em dia? Principalmente volante. 90% do que eu recebo é de acupuntura em cães. Eu já tive uma época que eu recebia muito coelho para fazer, também acupuntura, que eu tinha uma parceria com uma clínica de exóticos em São Paulo, né? Gatos, eventualmente. Só que também eu comecei assim, tipo, tenho um gato que tem uma alteração comportamental. A acupuntura pode ajudar? Cara, pode. Talvez não a minha acupuntura. Por quê? Porque, primeiro, eu não entendo muito de gato. Cara, se for uma questão articular num gato, eu já tive bons resultados. Até me arrisco, entre aspas. Mas eu me sinto muito mais confortável tratando um cachorro. Pô, eu sou mais familiarizado com o comportamento dele, sou mais acostumado com as afecções que acometem os cães. Enfim, pequenos animais, atendimento volante. Eu não estou mais morando em São Paulo, né? Eu moro perto de São Paulo. Eu vou para São Paulo, tento traçar uma logística que, um atendimento é próximo do outro ou tem um deslocamento facilitado e domicílio. E tem 2 clínicas que eu presto serviço. Então, de quinta-feira, de manhã e começo da tarde, eu estou numa clínica chamada Fisio Animal, que é na Zona Oeste de São Paulo. De outros dias da semana, principalmente quarta-feira, eu estou em uma outra clínica na Zona Oeste que chama Bela Aliança. Então, por exemplo, Bela Aliança é uma clínica que um dos donos da clínica é um ortopedista. Então o cara faz a cirurgia ortopédica, a reabilitação no pós-operatório, já tem a Carol, né, a Sepúlveda, que ela é a fisiatra do lugar, tem a hidroesteira, tem todo o aparato para reabilitação e, seria legal controlar melhor a dor no pós-operatório e tentar estimular um pouco o sistema nervoso desse animal. Ela passa para mim. Eu começo, a dor já está bem controlada, já começou até recuperar alguns reflexos do neurológico. Cara, agora é exercício, agora é cinesioterapia, assume fisiatria, né? Então é muito legal. A Fisio Animal é uma clínica muito bem consolidada na Vila Romana, lá em São Paulo. Então a Mayra, né, que é a coordenadora da veterinária, dona da clínica, ela conhece, já conhece vários cirurgiões, ortopedistas ou neurologistas que, eu gosto do trabalho dela. Vem para Fisio Animal. Uhum. Tá, avaliei. Esse cara aqui precisa de acupuntura ou de fisioterapia? Acupuntura, tem eu e mais 2 acupunturistas. Aqui é ozônio. Tem um acupunturista que faz ozônio lá. É fisiatria, é quiropraxia. Ali ela tem um direcionamento que é uma clínica exclusivamente de reabilitação, né? Então, esse é o meu fluxo de trabalho, né? E aí, acho que compreende a maioria de possibilidades de se trabalhar com acupuntura para um veterinário. Uhum. Domiciliar, em clínica, prestando um serviço ambulatorial, né? Eu vou lá na clínica, faço dentro do ambulatório, ou em clínicas de reabilitação, né? Então... Resumindo, trabalha pra caralho. Tem mercado. Igual todo veterinário, né? Tem mercado. E já que você falou de mercado, a gente falou da perspectiva futura, né? Como é que vai ser mais ou menos a acupuntura no futuro. E como é que tá o mercado hoje, nego? Tipo assim, alguém que tá ali na faculdade pensando em se especializar nisso e fala, cara, mas será que tem procura, tem demanda? Será que eu vou conseguir tirar uma grana em relação a isso? Como é que tá o mercado de acupuntura hoje? Porque tudo começa em São Paulo. E depois vai pro resto do Brasil. Tem demanda. Tem demanda sim. E é engraçado que assim, às vezes você é procurado não porque um veterinário te indicou. Eu já fui procurado eu não gosto de medicamento e ciclano te indicou e eu quero fazer um tratamento no meu cachorro, no meu gato, sem medicamento nenhum. Não gosto de medicamento, odeio. Já vai direto. Eu sou chamado para medicina alternativa. Tem a demanda da pessoa, olha, problema de coluna, cara, não é um caso cirúrgico, pra gente não cair na cirurgia, tenta acupuntura e fisioterapia. Chega pra mim. A demanda existe. As pessoas estão conhecendo. Principalmente, acho que quanto menor a idade, faixa etária, né? Aquele papo que eu brinquei. Então você é a manicure de cachorro. Por quê? Isso aqui eu não sei pra que serve. Na minha percepção é esotérico e você tá fazendo aí no meu cachorro na minha sala.
O que você tá fazendo aí? É os mesmos velho que levava cavalo pra pedir benção. Bençoar cavalo. Mas acho errado. Agora vem falar que a acupuntura é errada. Os caras levavam É os vaca. mesmos velho do quiabo? Mas é engraçado, velho do quiabo, né? Isso é ótimo. Mas é isso. Cara, a internet... Porra... Né, o quanto que você consegue buscar uma informação? Putz, eu não sei se tem veterinário lá em Uberaba. Abre o Google, abre o Instagram, manda mensagem pra alguém que você conhece em Uberaba ou descobre alguém de Uberaba que é veterinário e já pergunta. Cara, o acesso à informação tá gigantesco. Assim, a demanda existe. Precisa de pesquisa pra gente pegar e falar, ó, meu amigo, você não precisa acreditar que isso aqui funciona. Aqui. Tá. Então, se eu escrever num papel aqui, Jornal Uberlandense de Acupuntura Veterinária, escrever que a acupuntura funciona. Você vai acreditar? Dependendo de como eu escrever, como fizer o layout, talvez pareça uma coisa incrível. Aí tem a questão, como que é feita a pesquisa? Cara, eu quero que seja, talvez, tipo, se a pesquisa se desenvolver, a gente começar a ter material de qualidade, talvez alguma coisa dentro da... Putz, acupuntura para tal condição, talvez não seja tão boa. Puta, que pena. Eu fico chateado pelo meu viés. Mas, porra, legal. Eu também vou saber para que ela funciona. E aí, outra coisa. Eu tô falando de uma técnica dentro da medicina chinesa. Eu tô falando da acupuntura. Bota a fitoterapia. Você ia me perguntar, Alexandre, você consegue curar um câncer usando só acupuntura, só as agulhas? Eu não. Talvez alguém consiga, não sei. Dentro de pesquisa científica ou minha visão, minha experiência clínica, cara, eu não me arrisco. Eu já tratei paliativo, dor, um animal que tinha um tumor e tinha alguma afecção ortopédica. Mas foi isso. Agora, você começa a entrar na visão da medicina chinesa como um todo, como que tá a sua alimentação? Justo. Você faz exercício? Beleza. O que mais? Como que tá o seu sono? A coisa começa a entrar num espectro que eu acho que a medicina chinesa ela é ridiculamente, extremamente poderosa. Ela abraça mais os multivariáveis que existem. Cara, exercício físico. E trata como um todo, né? Exercício físico, movimentação, cara, práticas corporais. Um dos ramos da medicina chinesa é prática corporal. Porra, Tai Chi Chuan. Cara, tem estudos falando das pessoas que praticam Qigong ou Tai Chi Chuan em doenças degenerativas graves. Só que dá mais longevidade. Prática física, movimento. Pô, hoje a gente tá falando de exercício. Pô, vocês fazem exercício. Cara, longevidade é isso. Cara, você quer ser um senhor de 90 anos que consegue abaixar, pegar uma coisa pesada e colocar em cima de uma prateleira. Não vai ser sentado no sofá que você vai fazer isso. Entendeu? Então os caras já tinham essa visão. Os caras ao longo do tempo perceberam, essa pessoa que é mais ativa, fora o quê, né? Realidade. Puto, o cara trabalhava no campo, né? Será que se a gente conversar com uma pessoa que tem 50, 60 anos a mais que a gente, falar, nossa, meu sofá é mó ruim, hoje não tinha Wi-Fi, não pegou o Netflix. Enzo. Cara... Você dá um tapão na orelha dele, vai pra roça carpir. A gente fala de gerações mais novas, mas para várias gerações a gente é ridículo. A gente não se movimenta, né? Sim. Então, beleza, lógico, tem soluções religiosas hoje em dia. CrossFit. É uma igreja, a pessoa entra, só fala disso, né? Inclusive, fiquei sabendo que você... É que se você não falar, não funciona. Tipo isso. Você acredita? Você é devoto do cross? Ah, eu sou, cara. Às vezes eu esqueço de falar meu nome, mas eu falo que eu faço CrossFit. Então, você tem muito cliente lá. Você precisa não, mas especializar em humano. Assim, fechado, né? É fechado. A visão dos caras é muito foda, assim. Alguma É muito integralista, assim. Pergunta idiota aí, pra finalizar? Por que vocês olharam pra mim? Não, eu só tava... Eu tava olhando lá pro computador. Eu tava olhando pro prompt. Tem alguém? Não tenho nada. A gente já falou bem, né? A gente devaneou, a gente fez uma gracinha, falou sério também. Uma pergunta aqui. Eu tenho umazinha só, tá? Mas é a sua primeira. Rápida. Qual o animal mais estranho que você já fez um procedimento de acupuntura? Cara, tirando o ser humano, que é o pior a gente vai deixar você usar o João Paulo no domingo. Fechou. Pra demonstrar. Fechou. Vou fazer aqueles pontos lá que a gente falou. Não. Cara, mais estranho, mais diferente que eu já fiz foi coelho. Já fiz num cabritinho.
né? Que meu pai era professor de ruminantes, né? Não sei se saiu estranho. Mas fiz um cabritinho lá no hospital de ruminantes da USP. Cara, diferente, já fiz num rato. Réptil, já fez algum? Eu pensei num jacaré. Como que seria possível você enfiar com prego. Ali é complicado. Ele falou do hipopótamo, né? Cara, nunca fiz uma espécie muito, muito diferente, assim. Acho que o mais diferente foi coelho, cabra e rato, né? Que foi de um aluno que levou lá na Fisioanimal, né? E é isso. E o ser humano, pra mim, é a espécie mais bizarra que existe, assim. Concordo e assino embaixo. Tudo estranho. Ele quer processar uns 3. Só na questão de mercado, eu sei que não é a sua área, mas você conhece os acupunturistas tudo aí. No mercado de grandes, você vê que tem uso hoje ou tem crescente? Alguma coisa assim? Equinos. Em grandes animais é equinos ou é situações muito específicas, né? O animal de produção... Não vai desembolsar às vezes pra... A não ser que seja um animal de alto valor zootécnico. Sim. Tem vaca de 20 milhões aí sendo vendida. Até pro curso, assim, eu falei, será que eu não consigo achar alguma coisa? Será que, com a acupuntura eu consigo melhorar alguma qualidade do leite ou diminuir contagem de célula somática? Não achei tanta coisa, né? Mas, de novo, aí eu sei que eu sou enviesado pra acupuntura, mas... será que... Tá, então os caras testaram tal ponto. Será que foi a escolha certa de ponto de acupuntura? Ou combinação? Mas aí, olha, saiu uma pesquisa que a acupuntura não funciona pra isso. Não acertaram a combinação. Então eu fico nessa coisa. Tem os dois lados, Tem os dois lados. Mas eu acho que... Como a gente tem várias janelas para tentar modular funções do corpo, será que eu não consigo melhorar alguma coisa, mesmo no contexto de produção animal? Né? Então... por exemplo, a ocitocina na vaca ali pra descer o leite. Se tivesse um ponto que você só põe uma gota de ocitocina... Aí que tem vaca que responde só a agulhada, não precisa nem da ocitocina, no leite já desce. Isso é verdade. Só pelo estímulo da agulhada. Sim. E não é raro, não. Então, tem bastante. Pronto, a acupuntura estimula a lactação. Já saiu um trabalho aqui desse podcast. Entendeu? Mas é muito doido. E aí, de novo... Então, se eu não soubesse disso e desse uma agulhada na vaca e induzisse a lactação... É engraçado, o cara foi descobrir... Só bateu a agulha. Olha como a acupuntura funciona. Condicionamento aí, acho. Condicionamento da agulhada. Mas olha que doideira. Entendeu? Só que aí que é o lance. A visão científica deveria permitir a gente diferenciar. Vamos separar em grupo aqui. Nessa vaca eu só coloco uma agulha num lugar aleatório. A gente já deu ideia de uns 7 trabalhos aqui, cara. Gente, isso é um podcast acadêmico. Eu só venho por causa disso. Of course. Tem um pelo aqui dentro. Fala inglês. Deve ser meu. Se eu fiz assim, cara, deve ter voado um pelo meu aí. Desculpa, Brasil. Vamos encerrar nesse clima de alegria? Eu vou tomar esse aqui com cabelo. Obrigado, cara, por ter vindo de São Paulo só pra gente gravar esse podcast. Eu que agradeço, cara. Quem sabe a gente não faz um curso aí? Não, fica aí a ideia, pô. Já vimos a sua esposa aí ligando o celular. O trem já Vocês perceberam também? Eu fiquei quieto, né? Eu vi que você abaixou o braço pra não atrapalhar, mas... Na verdade, ela acha que a gente tá atrapalhando. Como a gente quer manter uma boa relação. Eu não sei mentir. Ela acha que você tá lá em Moema. Eu acho que é algum assunto relacionado à janta. Não, é real. Porque, às vezes eu peço umas coisas. Ela, amor, quando você pediu aquela pizza ali, qual que foi? Então vamos salvar ela. Agora. Amor, tô indo te salvar. Na quarta-feira você vai saber disso, né? Amor, tô indo te salvar. Te amo. Nego, Alexandre Benezzi, pardon. Obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui, a gente ter batido esse papo sério, descontraído, tá? As brincadeiras foram saudáveis, eu acredito, né? Espero que sim. Não, eu vou chorar hoje no travesseiro. Mas valeu, viu? Eu agradeço. E o que você dá de mensagem pra quem tá aí querendo, mas com medo de entrar nesse ramo e tudo mais? Cara, eu tô me coçando pra não citar o ET Bilu. Vocês sabem? Busquei conhecimento. Busquei conhecimento. Mas na real, não, eu lembro quando eu entrei na faculdade, assim, e falem o que falem, USP. Eu sei que existem coisas da USP das pessoas que fazem que podem gerar más experiências ou uma visão de nossa, esse cara foi arrogante comigo. Foto integração, menos a USP. Exatamente. Mas uma das coisas que falaram que até hoje eu guardo e uma das memórias mais vívidas assim do primeiro ano o professor, né, falou, cara, vocês têm que ter ganância por conhecimento.
Ganância por conhecimento. É uma das... Eu não sei se existe alguma outra ganância que eu falo, eu dou joinha e falo vai ter, mas... Velho, lógico, fazer medicina veterinária não é você ser técnico, você saber pra caramba. Se eu não sei lidar com pessoa, cara, ou você vai trabalhar no laboratório, ficar numa coisa muito isolada, beleza, mas, cara, eu acho que assim, eu vi vocês ficando interessados, ou vocês são bons atores, mas tipo, talvez parte disso é porque o que eu tô falando, cara, o tesão que eu tenho, o tesão que eu tive, tipo, quando eu descobri isso, caralho, quando eu achei a resposta pra uma pergunta que eu tenho há anos. Saiba disso também. Caralho, talvez eu fale com tanta alegria, assim, com tanto entusiasmo, que eu... De verdade, é isso que eu desejo pras pessoas, cara. Já vende. Ache um conhecimento que te gera esse entusiasmo. Real, assim, beleza, é importante dinheiro? Porra, é importante, cara, você tem que pagar contas, trabalha, existe uma cultura na veterinária do... Ah, não, se você não tá se ferrando aí, você não é um bom veterinário, você não trabalha 27 horas por dia, você não é um bom veterinário. Cara, até entusiasmo por conhecimento, busca e ganância e tipo, cara, você também tem uma vida além da veterinária. Real, assim. Tipo, esquema de plantão, eu não menosprezando, na verdade eu admiro muito quem é clínico. Cara, é a linha de frente. Eu tenho uma filtragem do cliente que chega pra mim. O clínico, ele recebe uma gama de pessoas, a pessoa mais ignorante, a pessoa que é intencionalmente ignorante, do tipo, cara, tô vendo aqui o veterinário, ele vai me arrancar dinheiro porque meu cachorro... Cara, tem gente que realmente acredita que o cachorro não tem as mesmas doenças que o ser humano. Então, tipo, tá quebrado. Do tipo, o cachorro é isso aqui. Tá quebrado. Você consegue colocar uma colinha aqui pra consertar aqui minha caneca? Cara, é o cachorro. Então, assim, o veterinário que é clínico, puta, é uma linha de frente, assim, que eu de verdade, eu não sei se eu ficaria na veterinária se eu fosse clínico. Porque esses caras, eles tomam todos os tiros, todas as porradas, eles são a linha de frente, né? Eu recebo uma filtragem em que sentido? Você vai pagar uma acupuntura pro seu cachorro? Acupuntura? Vou. Porra. Cara, o cachorro não é mais o bicho que tá lá no quintal, que você joga o resto de comida. Não é. Tem que explicar isso aí pras pessoas. Mas é isso, cara. Eu acho um negócio que te dá entusiasmo. E às vezes, por exemplo, o exemplo do clínico aqui. Velho, você é tão entusiasmado a ponto de tolerar essa condição de trabalho foda que você tem. Puta, vai fundo. Mas eu gostaria que esse cara fosse melhor valorizado. Porra, sem conto, você fica 12 horas numa clínica... Só recebendo pepino. É só pagar fogo. Porteiro, secretário, veterinário, intensivista, tudo ao mesmo tempo. A minha esposa trabalhou como clínica. Cara, e furto. Pelo amor de Deus, cara. Quando você não tá lá e entra um bandido, né? A gente já teve alguns relatos disso aqui. Da pessoa chegar na clínica e assaltar. Falando então... A gente é uma classe de guerreiros. Eu vi que você ficou muito emocionado com essas falas suas aí. Até você. Isso aí, mas é lugar de fala. Mano, eu fico fudido, assim, eu sou muito privilegiado em várias coisas. Puta, meu pai foi professor de uma universidade pública. Cara, ele não se aposentou, né? Tipo, ele já podia ter se aposentado, o cara não se aposentou, morreu empregado, vamos dizer assim. Tipo, pô, Benésio, por que você não aposenta, cara? Não. Apaixonar demais, né, cara? Meus filhos precisam, cara, meus filhos precisaram de alguma coisa pra aprender e tal. E esses caras, assim, igual seu pai se aposentar, adoece. Exato. Né? Que fica longe daquilo que foi apaixonado a vida inteira. Cara, você vai tirar o que faz o cara acordar de manhã. E posso te falar, cara, o lado humano. Ele ia na faculdade assim... Ô, João. E tipo assim, ele te deu aula 5 anos atrás, mas... Sei lá, como que tá lá teu primo que tava meio doente naquela época? Pô, legal, vamos tomar um café lá. Aí, ó. Esse negócio do lado você vê que é diferente, é amor, né, mano? Cara, ele gostava de dar aula, de contato humano. Você foi aluno dele? Fui. Meu apelido negou por causa dele. Não, passou? Isso eu sei. Passou? Passei, cara, mas eu falava besteira, fazia piada, essas coisas. Quando teve a aula dele, assim, eu ficava só assim, ó. Aí meu pai falava alguma coisa engraçada. Ele era o tiozão trocadilho, assim, sabe? Pra ver ou pra comer,
todo Natal tinha pavê pra comer, porque minha tia fazia o pavê, tá ligado? Mas todo ano ele fazia. Cara, foda-se que essa piada não é engraçada, mas tipo, o Benese fazendo a piada do pavê era um bagulho muito icônico, sabe? Então eu tive esse privilégio, eu tenho uma paixão pela veterinária, que minha mãe também é veterinária, foi aluna dele, né? Eles foram contemporâneos de faculdade. Eu tenho, cara. Eu de verdade, eu desejo que todos tenham um tesão pela veterinária, só que não sintam do tipo, no final do mês, caralho, tá faltando grana. Ou, porra, puta que pariu, não queria colocar meu filho num colégio melhor. Entende? Eu todo dia eu luto com a medicina veterinária. E eu tenho certeza que vários. Tipo, caralho, eu gosto de fazer isso, mas... Não tô falando só de um financeiro, mas... Mas é muita questão por trás. Quantidade de escola de veterinária que tem no Brasil, quantidade de profissionais, muitas vezes mal preparados, sendo jogado no mercado, jogando preço lá embaixo pra conseguir. Cara, isso aqui dá um episódio. Só da gente abordando esse tema e falando sobre isso. Dá uma temporada, mas eu de verdade, de coração, eu queria. Não sei, tem que fechar a escola. Não sei, cara. Talvez seja uma coisa que aí é uma temporada, um seriado inteiro que é falar de política. Sim, não gosto de falar. Discutir a origem do problema e como resolver. Eu tenho a solução. Vamos parar de ter filho e ter só pet. Tá resolvido. Fala isso lá no Japão. Estão estimulando os casais a ter filho, porque lá daqui 50 anos tá fudido. Só tem hamster. Quanto que eles estão pagando pra ir lá? Cara, eu já vi um negócio de japonês que o cara é pago pra não fazer nada. Você já viu isso? Eu tô procurando, eu abro o LinkedIn todo dia. Eu vi um que é pago pra ser seu marido. Amigos, ia ser no meu iate. Tô brincando, eu trabalho e tal, gosto de estudar. Mas, cara, isso aí é foda. A gente entrevistou a Laura, né, que atua como veterinária nos Estados Unidos. Cara, ela ganha muito, muito bem. Trabalha 4 dias por semana. Se sente valorizado, tem relevância no trabalho dela. Não, ali é foda, filho. Lá é não, foda. É o lance de se sentir valorizado e é o lance de propósito. Do tipo, ele faz acupuntura. Cara, ele cobra R$50 por sessão. Eu faço acupuntura, vamos supor, eu cobro R$200 por sessão. Puta, eu sou um filho da puta, um mercenário. O que será mesmo? Que público eu atendo? Qual que é o meu propósito? Qual que é a sua bagagem? Minha bagagem, meu propósito... O propósito dele pode ser, cara, eu quero atender acupuntura numa região periférica com poder aquisitivo menor e o meu intuito. Cara, eu quero ajudar mais cachorros, eu quero que essas pessoas até conheçam a acupuntura. Quero popularizar. Nobre, beleza. Porra, nobre. Tudo bem. Se eu falar o meu, cara, eu quero ter uma vida tranquila. Eu quero pagar uma escola boa pros meus filhos. Eu quero ajudar alguém que é doente da minha família. Eu preciso de dinheiro pra isso. Porra, tem uma nobreza diferente. Porra, tem gente mercenária? Porra, em todas as profissões. E charlatanista? Porra, em todas as profissões. Entende? Mas é uma coisa muito discutível. E acho que existe a cultura mesmo do tipo, pra você ser um bom veterinário, você tem que estar se fudendo. Não pode dormir bem. Oi? Essa aí é algo a ser trabalhado. Igual cara, a gente comenta aqui no podcast. Não pode rolar essas coisas, cara. Não, mas aqui você começa a entrar nas crenças das pessoas, você começa a entrar em vários aspectos, sabe? Tipo, é essa comparação que eu fiz. Pô, se eu olhasse de fora, talvez eu falasse, pô, esse cara é muito nobre. Talvez se eu falasse, tem alguém doente na família que eu... Beleza, mas você querer ter uma vida próspera, você querer ter uma vida um pouco mais confortável... Não acho que seja errado, né? Mas lógico, você tá cobrando um valor um pouco maior, seu público pode pagar? Pode. Seu público quer pagar? Não sei. Às vezes eu atendo em bairros, locais com poder aquisitivo maior. As pessoas que mais pedem desconto, sabe quem são? É os ricos. Os mais que têm mais dinheiro, né? A pessoa mais humilde, geralmente... Dá mais valor ao seu serviço. E é incrível, que ainda se chega de indicação... Putz, fulano, o cara te indicou, falou que deu super certo o tratamento que você fez no cachorro dele. Qual que é o valor, doutor? Tal. Putz, doutor, olha, não consigo pagar. Tal, não, sério, putz, eu queria muito, tal, mas eu não consigo. Ele não vai falar, você não quer... Tipo, caro, hein? Do tipo, você... Jogando pra baixo. Eu vi algumas pessoas quando você falou isso. Acontece. E tipo assim, cara, tudo bem, você tem um valor, você tem uma quantia, um valor monetário que você... Puta, eu sinto que meu trabalho tá sendo valorizado, não só valorizado financeiramente, mas como a pessoa te trata. E de verdade, eu tenho muito mais gosto às vezes do tipo, cara, quanto você pode pagar? Vamos fazer um negócio que dê pra funcionar esse tratamento? Vamos. Cara, a forma que a pessoa te recebe é totalmente diferente que alguém que, tipo, cara, R$300, eu posso pagar 300, tá aqui.
faz teu trabalho aí, vai. Sabe? Tipo, é diferente, assim, não é só valor, assim, tem valores humanos no meio, enfim, velho, é muito complexo. É, assim. complexo mesmo. Mas depois, então, dessa discussão de vida, né, e do nosso ramo de trabalho aí, que fica a reflexão, né? Pra você ver que é muito mais do que acupuntura esse episódio, tá bom? Eu tenho uma indagação aqui, ó. Você que põe preço no serviço dos outros vai a... E com essa reflexão, né, te agradecer mais uma vez, tá, meu Eu amigo? que agradeço vocês. Ó, nos vemos no Copa, tá? Em setembro. Ai, não sei. Combinado? Pô, você tá com 27, você aguenta, cara. E aí, ó, nós estaremos por lá também, beleza? Queria falar pra quem, um pouquinho agora antes de pôr a cabeça no travesseiro, deitar e refletir sobre tudo que ouviu, não esquecer de rapidinho pegar o celular, abrir aí Spotify, Pô, valoriza o trabalho da gente. Instagram, Ah, não. Isso aqui não tem preço. YouTube. Não mesmo, é só um like. Gratuito, A gente cara. disponibiliza um conteúdo da hora pra caramba aí pra todo mundo, então não deixe de seguir a gente. Ele adora like no YouTube, eu adoro quando dá 5 estrelas no Spotify. Então faz isso bem pra gente. 5 likes e 1 estrela. Exato. Pega a sua agulhinha de acupuntura lá e clica no celular no like lá. Se não tiver agulha de acupuntura, usa o dedo, Sim, porque também é um estímulo. porque também é um estímulo. E assim a gente termina nosso episódio. Então põe lá, Mavcast, né? Mavcast, @Mavcast no Instagram e no restante Mavcast. Se digitar no Google, vai aparecer coisa pra caramba, né? Se achar a gente no Tinder, arrasta pra direita. E lá no... Direita é like? Ó, tá vendo? Não mete essa, não. Mas parece que Tinder tá cringe já tem outros app aí. Parece, eu tô por fora. Agora é Facebook. Não sei se é verdade ou não. Dona Carmen. Mais um Mavcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Valeu. Eu.